coaching é mesmo uma treta? Quem desenha o plano alimentar é o paciente. Desde os 3 anos que eu ando na nutricionista. 3 anos? Eu era muito gorda. Qual é outro prazer que tu tens na vida sem ser comer? E a pessoa às vezes diz assim, não tenho. Ai, eu gostava tanto de emagrecer. A felicidade alimentar. Oh, Joana, uma questão. Qual é a minha dieta para emagrecer? Acredito que depois isso até molda a ideia que a pessoa tem dela própria, não é? E não só na nutrição, mas em todas as áreas da vida dela. E acaba por se retratar numa autoestima muito baixa. O foco aí não é tanta comida, ou pelo menos não deveria ser. É mau sinal. Eu até pensava que o peso do alimento tinha a ver com o peso que eu ia... Ok. Coisas muito estúpidas que... Nem é prazeroso. Às vezes é tipo quando apanhamos bebedeira, não é? É sempre o último copo. Olha, nós hoje temos uma festa de anos, sinto que estamos mesmo a precisar de ouvir isso. Puxa, que luxo que é eu poder alimentar-me bem todos os dias. Eu adoro a Rita a cozinhar, a comida que eu gosto. Vou deixar de fumar, mas tenho de fumar esses 2 maços antes de... Para começarmos bem, não é? Peso é mais importante do que o investimento que eu fiz nos casacos? Claro que não. Oh, Paulo, se tu continuares dessa forma, tu não vais chegar lá muito. Não vais chegar lá muito. Tu queres continuar assim? E o que é que tu dizias à pessoa que comprou os casacos de 300 euros, que o oversize está na moda? Aconteceu. Calma. Joana, sabendo que a missão da BMS é tornar hábitos como a prática do exercício físico tão naturais como lavar os dentes, o que é que tu fazes aqui hoje? Eu venho aqui partilhar o meu conhecimento, venho aqui partilhar o meu método, que tenho a certeza que é um complemento à vossa missão, tal como no exercício. A alimentação também tem que ser algo natural, um hábito que seja nada, que não seja um sacrifício, E eu ajudo pessoas a alimentarem-se bem, com uma alimentação saudável, uma alimentação simples, uma alimentação muito saborosa. É isso que eu faço. Eu tenho um método, que é o método Victus por Joana Pinho. Esse método está representado na roda da liberdade alimentar, que é basicamente 8 pilares que nós nos guiamos para ajudar tantas pessoas. Que é isso que nós fazemos. E vais-nos ensinar um bocadinho acerca disso. Um bocadinho. Agora na próxima hora. Joana Pinho é nutricionista e fundadora da clínica Victus, apaixonada por transformar vidas através de uma abordagem inovadora de reeducação alimentar. Com mais de 7.000 pessoas acompanhadas, a Joana acredita que emagrecer não precisa de significar sacrifícios extremos ou alimentos proibidos. No seu método, o foco está em encontrar prazer na comida sem ansiedade e criar resultados sustentáveis com o apoio do coaching alimentar. Vamos mergulhar na sua jornada e descobrir como é que a nutrição pode ser prazerosa e transformadora. Perguntámos ao ChatGPT quem é a Joana e ele respondeu-nos assim: a Joana Pinho é uma nutricionista dedicada a transformar a relação das pessoas com a alimentação, promovendo o emagrecimento de forma saudável, sem restrições extremas. Focada em planos personalizados, usa o coaching alimentar para ajudar os seus pacientes a atingir resultados sustentáveis sem abdicar do prazer de comer. Eu quero saber mais acerca disto, porque é um dos meus maiores prazeres. Combinando nutrição e técnicas de PNL, a minha maior curiosidade hoje é perceber o que é que o PNL tem a ver com a nutrição. A Joana acredita que o sucesso no emagrecimento está na mudança de mentalidade e no equilíbrio entre saúde, bem-estar e vida social. Bem-vinda, Joana. Obrigada. Primeira pergunta. Joana, o coaching é mesmo uma treta? Não é uma treta. Aliás, devemos utilizar o coaching sempre na nossa vida. Não só na nutrição, mas em todas as áreas da nossa vida. Nós, como profissionais de saúde, e neste caso como ajudamos pessoas diretamente aqui à parte alimentar, como é que nós utilizamos o coaching? E só para aqui distinguir o que é o coaching e o PNL. O coaching é basicamente a arte de fazer perguntas para direcionar do ponto A ao ponto B. Imagina que estás numa situação X, numa situação atual, e queres chegar a um objetivo, nomeadamente a perda de peso. Nós precisamos de fazer perguntas poderosas para lá chegarmos. Ou seja, são coisas simples. E é o que nós fazemos em consulta. Basicamente é só perguntas. Ou seja, é simples, só que as pessoas acham que o coaching é assim uma cena extraordinária. Não, é fazer perguntas poderosas para as pessoas perceberem como é que podem lá chegar. As pessoas não sabem, ou pelo menos não é essa a mensagem que a maior parte dos nutricionistas passa, mas quem desenha o plano alimentar é o paciente, não é o nutricionista. Ou seja, nós fazemos perguntas poderosas para encontrarmos a melhor estratégia para o cliente chegar ao plano alimentar perfeito para ele, que pode ser de 1001 formas.
E é aí que nós utilizamos o coaching. Então porquê que tu achas que se criou esta imagem de que o coaching é uma treta? Porque provavelmente é mal utilizado em muitos casos. Ou seja, eu acho que o ser humano gosta de complicar o que é simples. E na ciência é igual, nós utilizamos nomes muito complexos para dizer coisas simples. E coaching é só fazer perguntas. Só que é fazer perguntas certas no momento certo, não é? No timing certo, para direcionar a pessoa para onde ela quer. O problema é que às vezes nós fazemos perguntas erradas e obviamente vamos ter as respostas erradas. E a pessoa está a pensar nisso em vez de procurar aquilo que realmente a pessoa precisa. E é com a pergunta. Por isso, coisas simples. Nós fizemos muito uma questão que é: olha, tens mais fome ao almoço ou ao jantar? Se a pessoa disser tenho mais fome ao jantar, eu como nutricionista tenho que pôr mais comida ao jantar. Se a pessoa disser ao almoço, eu coloco mais comida ao almoço. É mesmo assim que funciona a ciência? É simples. Portanto, é o paciente que desenha o seu próprio plano alimentar através das perguntas poderosas. Ou então nós fazemos muita questão de queres um docinho todos os dias? Ou, normalmente comes um docinho todos os dias, porque quando fazemos um inquérito, que é como ao pequeno almoço, ao meio da manhã, essas coisas todas, normalmente a pessoa não diz que come um docinho. Mas depois nós fazemos a pergunta: olha, e um docinho? Vai! E a pessoa: claro que sim, depois de um café tem que ir um chocolatinho. E ok, então vamos incluir o chocolatinho no plano alimentar. Ou seja, é a pessoa que traça o seu plano. Claro que nós temos que fazer cálculos, obviamente, não é? E até esse nível é o paciente que escolhe. Nós perguntamos sempre qual é o peso que pretendes perder. Claro, sabemos qual é o máximo, não é? Consoante a perda de peso que a pessoa precisa de ter, mas é a pessoa que diz: olha, eu fico satisfeita se perder 4 kg no próximo mês, eu fico satisfeita se perder 2, ou então não, eu prefiro perder 2 para ir com mais calma, que eu costumo dizer que mais importante que a velocidade é a direção. E a verdade é que se a pessoa quer perder 2, nós colocamos um plano alimentar menos exigente. Ou então ao contrário: não, se eu preciso perder 6 kg para se sentir motivada, ok, então vamos aumentar aqui um bocadinho a exigência do plano alimentar. Mas a pessoa sabe disso, nós temos que ter isso à pessoa. Claro que se ultrapassar o saudável, nós aí já não fazemos. Ou então pelo menos dizemos que é: atenção, qual é a consequência de fazermos um plano alimentar para perder 6 kg, se for esse o caso? Se tivermos que baixar as 1000 quilocalorias, não é execuível, ou seja, estamos aqui a ultrapassar a linha do que é saudável. E aí explicamos ao paciente: adorávamos que isso acontecesse, mas existe aquele senão, que é: vamos perder aqui saúde, nomeadamente massa muscular. Então temos de ter atenção a esses todos por nós. Mas é sempre com perguntas. Por isso é que o coaching tem que estar presente. Claro. Até nós, nutricionistas, temos que fazer: qual é o melhor plano para eu fazer a este paciente? Isto é uma pergunta inteligente. Como é que eu consigo ajudar este paciente? O que é que ele está a precisar? E não porque é que este paciente está sempre a dizer que não tem resultados. Não é? Ou seja, são perguntas diferentes para termos resultados diferentes. É isso que nós fazemos. Procurar respostas. E o coaching é tão aplicável que eu aplico e não sabia. Mas é que é mesmo isso. Claro que nós não somos ensinados a pensar. Ou seja, nós pensamos sem saber que estamos a pensar. E temos que ser ensinados a pensar. Claro. Até fazer um plano ou até receber um plano. A pessoa tem que perguntar a si mesmo: este plano é execuível? Este plano de 0 a 10, quanto é que está a ser difícil de executar? Se for um 10, não vai resultar a longo prazo. Claro. E se não vai resultar a longo prazo, vai ser mais uma tentativa falhada. Vai ser mais: ok, eu consegui 6, 4 quilos, seja o que for, e passado 3 meses está a recuperar novamente o peso todo. E aqui é que está o problema. Não é? Que é mais uma tentativa, mais uma frustração, mais ou eu não consigo. E depois a pessoa cada vez... Agora vou falar de outra coisa, que é PNL, que é a pessoa, se fizer muitas vezes ou se tiver muitas tentativas, ela está a aumentar uma crença, que é limitadora, que é eu acredito que o problema está comigo, ou é metabolismo, ou é hipotiroidismo, seja lá a desculpa que a pessoa... Não é desculpa, a pessoa acredita realmente que não consegue. E se a pessoa acreditar que realmente não consegue, não vai mesmo conseguir. E porquê? Porque tudo aquilo que nós acreditamos, tudo aquilo que nós pensamos é congruente com o nosso comportamento. E nós nunca queremos deixar de ter razão. Ou seja, se eu digo que não vou conseguir, eu quero ter razão no meu cérebro, no meu subconsciente, de que não vou conseguir ser capaz de cumprir aquilo. Ou então sou capaz, mas é só durante um mês, durante 2 meses. Até porque, Joana, eu consigo perder peso, mas depois eu recupero tudo novamente. E a pessoa acredita tanto nisto que acontece isso. Isso é que é. E eu acredito que depois isso até molda a ideia que a pessoa tem dela própria, não é? E não só na nutrição, mas em todas as áreas
da vida dela e acaba por se retratar numa autoestima muito baixa. Sem dúvida, sem dúvida. Ou seja, se eu achar que não sou capaz, porque isso depois isto é transversal para todo lado. Se eu não sou capaz de perder peso, então não vou ser capaz de ser uma excelente profissional, não é? Ou não vou ser capaz de ser uma boa mãe, ou não vou ser capaz disto e aquilo, pois é transversal. Portanto, as crenças que nós temos têm que ser trabalhadas para conseguirmos ter resultados. Claro que sim. E acho que é o maior desafio do nutricionista. E por falar em desafios, o teu método foca-se muito no emagrecimento sem alimentos proibidos. Como é que nós equilibramos essa parte com a disciplina ao mesmo tempo? Então, há um dos pilares do meu método que é o felicidade alimentar. O que é isto da felicidade alimentar e o que é que consiste este pilar que eu tenho no meu método, que é logo na primeira fase de um processo de perda de peso, que não pode ser ultrapassado. Que é, nós precisamos mesmo ser felizes a comer, nós precisamos mesmo ter prazer a comer. Como é que nós o fazemos sem tirar os tais alimentos mais pobres nutricionalmente, são aqueles que não têm, são aqueles ricos em açúcar, gordura, ou seja, aqueles que nós sabemos que são pobres nutricionalmente, ou seja, os não saudáveis. Através do princípio 80-20. O que é isto? Se eu conseguir, pelo menos, ter 80% do meu valor energético total com riqueza nutricional, é válido, é incrível, não me vai comprometer a minha saúde. Mas depois eu tenho ali uns 20% que eu posso comer pobreza nutricional. O que é pobreza nutricional? É tudo aquilo que a maior parte das pessoas gosta. Que acredito que vocês também gostem, não é? Chocolate, aquelas coisas. Chocolate, bolachas, ou seja, Nós tudo não o que é... Não, eu também não. Aliás, eu nem como chocolate todos os dias. Não sei onde é que tiraram essa ideia. Portanto, ou seja, é possível nós colocarmos os 80-20. Não tem que ser necessariamente 80-20, pode ser 90-10, só não pode ser. É ao contrário, que às vezes as pessoas confundem, que acham que é 80% de pobreza nutricional e 20% de riqueza nutricional. Aí não, daí estamos a comprometer primeiro a saúde, não é? Não é só uma perda de peso, temos que ter uma perda de peso com qualidade e precisamos ter isso em consideração. E acho que aqui é esta questão do que é. Eu acredito mesmo nisto. O fruto proibido é mais apetecido. E quanto mais eu digo, eu não posso comer este Kinder, mais o meu cérebro está constantemente a dizer, está ali um Kinder no armário. Eu tenho que ir comê-lo. Então, o segredo é mesmo não proibir. Se eu não proibir, é algo libertador. Eu vou ter resultados. Olha, nem me apetece. Agora que eu posso, já nem sequer vou querer tanto. Ou pelo menos não quero tanto porque eu não tenho o pensamento perdido por mim. Não é? E aqui é que está a questão, que é, se eu pensar assim, amanhã não posso comer mais e tenho este tablete de chocolate, eu vou comer um quadrado e depois penso, ok, se amanhã não posso comer, deixa-me aproveitar hoje. Já que eu falhei hoje, agora vou aproveitar. E como a tablete inteira. Só que isto depois repete-se N vezes durante a semana. Não é? Quando o fruto não é proibido, é exatamente ao contrário. Eu como um quadrado, amanhã posso comer mais um. Não tem problema nenhum. Então é mesmo libertador isto está a acontecer, não é? Sim. Então aqui o segredo é, mais uma vez, a mentalidade, mais uma vez o pensamento. Sim. Tal como tu, eu também trabalho com pessoas e então eu sinto que nós falamos, e faz parte, não é, da promoção do nosso trabalho, mas falamos muito dos casos de sucesso. E os casos de insucesso, como é que tu lidas com alguém que consecutivamente falha, diz que não é capaz, que acordou mal hoje, que não consegue porque aconteceu isto, que descarrega as emoções na comida e que por repetidamente vai fazendo aquelas ações que vão contra aquilo que tu prescreves? Ok, aí é trabalhar o comportamento alimentar, que é, o que é isto? O comportamento alimentar é nós percebermos o que é que acontece antes da pessoa decidir qual é o alimento que vai comer e qual é a quantidade de alimento que vai comer, que está dependente do pensamento que a pessoa tem, da crença que ela tem e do sentimento que ela tem. E às vezes é sentimentos. Eu não estou a conseguir gerir bem a minha emoção e, como eu não tenho outra forma de combater a minha emoção, eu vou buscar o prazer na comida. E isto acontece muitas vezes. Então, às vezes, o que nós precisamos é de encontrar estratégias que não a alimentação para conseguirmos ajudar a pessoa. E a este nível existem muitas outras, que às vezes é a pessoa... Lá está, não sabe qual é a emoção que está a sentir, porque agora parece que tudo é stress e ansiedade,
Ou seja, as pessoas têm dificuldade em gerir as próprias emoções, têm dificuldade em encontrar estratégias para gerir a emoção e às vezes até não conseguem detectar os próprios sinais internos, que é, será que eu estou aborrecida ou será que eu tenho fome? Então estamos a falar aqui de 3 conceitos, nomeadamente a fome emocional, que é nomes complicados para dizer coisas simples, que é consciência heteroceptiva limitada, que é quando eu não consigo interpretar qual é a minha emoção e qual é que é, ou aliás, se eu estou aborrecida ou se eu estou com fome. É a parte da alexitimia, que é eu não tenho a certeza qual é a emoção que eu estou a sentir. E depois temos a última, que é eu não tenho estratégias. Se eu não tenho estratégias, eu só vou comer. Estás a perceber? Porquê? Porque eu não tenho outra alternativa. Então, um dos nossos pontos pode ser, por exemplo, ok, eu sei que isto é uma pergunta difícil, mas existe. Qual é outro prazer que tu tens na vida sem ser comer? E a pessoa às vezes diz assim, não tenho. E às vezes tem um problema. Não é? É encontrar na pessoa... Eu sei que comer é ótimo, eu sei que comer dá muito prazer, mas há outras coisas que dão muito prazer para além da comida, não é? Claro que espero sim. eu. Claro que Se estão sim. a olhar assim para mim, eu acho que há muita coisa para além da comida e às vezes é isto que a pessoa porque é difícil. A pessoa tem que pensar, a pessoa tem que perceber o que é que está a acontecer no mundo dela e nós temos que, lá está, fazer perguntas poderosas, não é? Compreender qual é a crença, ela pode estar não só a acreditar por determinados fatores externos, que às vezes nem tem nada a ver com a alimentação, nem tem nada a ver com o exercício físico, pode estar só mal por causa do trabalho e está a achar que, pronto, que aquilo realmente é uma emoção que está a ser mal gerida e que leva por tabela é tudo o resto. Claro. E a pessoa tem também de ser capaz de ver um bocadinho mais à frente, que é o que é que resulta deste comportamento compulsivo. Resulta a frustração, eu sentir-me um fracasso, eu sentir que não estou a cumprir e que passa, como já dissemos, para a imagem que ela tem dela própria, não é? Também eu acho que, não sei, também pode ser por acharmos que tudo é maravilhoso, não é? Claro que nós como profissionais dizemos, claro que sim, tu vais conseguir perder peso sem passar fome, sem nenhum proibido, mas claro que vai haver momentos da nossa vida que nós vamos ter que fazer o que é preciso fazer sem vontade. Por isso é que é preciso ter disciplina, não é? Claro que sim. E às vezes nós também, ou as pessoas não têm consciência que há momentos que também é preciso ter disciplina, há momentos que têm que ser trabalhados de outra forma, só que a questão é que nós estamos sempre a pensar no problema, ou seja, nós associamos que o problema está no alimento, nós associamos que o problema está no exercício físico, nós associamos que a pessoa é fraca, não tem motivação suficiente, ou então até, olha, falar nisso, motivação. A motivação pode ser trabalhada. Como? As pessoas claramente dizem assim, Joana, eu quero perder 10 quilos, eu quero perder 20 quilos. Mas é muito difícil uma pessoa dizer assim, Joana, eu estou aqui para aumentar a minha autoestima, para aumentar a minha energia. Ou seja, a pessoa está tão focada no raio do peso que não percebe que existe uma transformação brutal na vida daquela pessoa que ela nem sequer se apercebe. Eu faço muito uma analogia, no outro dia, uma analogia que é, pensem num cubo de gelo, não é? Um cubo de gelo, uma temperatura, como está aqui, menos 10 graus. Como está aqui, menos 10 graus. O bullying ao Tiago continua e o episódio já começou. Imaginem, menos 10 graus, não é? Estamos num estado sólido, o cubo ainda é gelo, não é? Pronto. Quando ele, para derreter, ele tem que chegar aos 0 graus. Dos menos 10 graus aos 0 graus, não existe nada, não existe nenhuma transformação, ele continua a ser um cubo. Ele só passa ao estado líquido quando chega aos 0 graus. Qual é o problema? Dos menos 10 até aos 0, nós não vemos nenhuma transformação física no raio do cubo, mas a verdade é que está a existir alguma transformação. Dos menos 10 até aos 0. Aqui é igual. A pessoa não faz o plano hoje e tem resultados hoje. Ou seja, existem muitas mudanças e micro-mudanças, micro-vitórias que as pessoas não têm consciência que estão a ter porque nem sequer se estão a lembrar disso. Porquê? Porque o foco está onde? No problema. Está a haver transformação, só que não é visível. Ou pode ser visível, mas a pessoa não está atenta. Claro. Ou seja, está a acontecer coisas, está a haver mudanças na vida daquela pessoa, só que ela só quer saber do peso e não percebe qual é o motivo pelo qual ela está a agir. Porquê é que eu quero realmente perder peso? Nós não estamos aqui com o peso escrito na testa. Ninguém vê que eu tenho 50 quilos. Claro. Mas a pessoa se calhar vê que, olha, uma pessoa com uma boa confiança, uma pessoa com boa autoestima, uma pessoa com X ou Y, não é? E nós sentimos isso até, tipo, diariamente. Sentimos com mais energia, com mais... agora sinto-me mais leve.
Ai, Claro. não sei o que é que se passa, mas tu és bonita. Não é? Tipo, Claro. só que a pessoa não, é só o peso. Sim. Então aí às vezes o foco da pessoa está só no peso. Então nós temos que perceber, olha, para além do peso, ou então perceber a motivação da pessoa, qual é o motivo pelo qual, porque é que estás a pedir ajuda, não é? Porque é que queres muito perder peso? Quais são os ganhos que tu vais ter? Sim. Há pessoas que não sabem. Exato. Ou às vezes também pode ser, ai, a minha mãe é que me manda vir para cá, ou o meu marido é que... Que é a Aí pior, é a pior razão coisa, possível. não é? Mas aí há outro trabalho da nossa parte, que é... Educar mais que uma pessoa ao mesmo tempo. Também, isso é um desafio. Mas a pessoa ainda não é consciente do problema. Sim. Olha, posso dar o meu exemplo, que eu sempre fui muito gordinha durante a infância. A minha mãe, coitada, ela é nutricionista. Desde pequena, eu acho que desde os 3 anos, que eu ando na nutricionista. 3 anos? Eu era muito gorda. Ok. Eu acho que não dizia lá obesidade mórbida na folhinha. Ok. Juro. Ok. Então, Era, a sério, a minha mãe andava comigo nas nutricionistas e eu só me lembro que eu chorava sempre antes de ir. Continuava sempre tudo igual. Porque, primeiro, tu não acreditas, sei lá, olha, coisas estúpidas. Eu até pensava que o peso do alimento tinha a ver com o peso que eu ia. Ok. Coisas muito estúpidas que eu não percebia, sabes? E eu passei também por um distúrbio alimentar, emagreci muito. E foi quando eu percebi como é que a nutrição funcionava realmente. Que era matemático, que era... Acaba por ser muito matemático, não é? A quantidade de peso que tu vais perder. E nisto a minha mãe perdeu anos de vida e eu continuava sempre igual. Ok. Pensa assim, eu gosto muito de dizer isto, que é... tudo aquilo que nos acontece não é por acaso e tu podes sempre tirar alguma aprendizagem e podes tirar dali uma oportunidade incrível. Que é... Porque, normalmente as pessoas quando vêm ter comigo já passaram por 1000 e uma dietas. E o que eu digo é, tu pelo menos já sabes aquilo que não funciona. Estás a perceber? Já estás um passo à frente. Então não é, eu perdi anos da minha vida. Não, eu ganhei anos da minha vida que agora sei exatamente o que não devo fazer. Sim. Isto é Às vezes as pessoas precisam de levar... precisam mesmo levar, precisam passar pelo problema para perceber o quanto é importante não passar por ali. E principalmente em perturbações de comportamento alimentar, não se pode mesmo brincar com este tipo... Que às vezes as pessoas acham que é só... está só com um distúrbio, está só... Não é só... E atenção que, e ainda bem que falaste nisso, a minha comunicação é sempre para pessoas que não têm um distúrbio alimentar, ou seja, distúrbio de comportamento alimentar, mas sim comportamento alimentar perturbado. Eu sei que são nomes, lá está, a ciência gosta de complicar, parecem nomes iguais, mas não é. Sim. Quando nós estamos a falar de comportamento alimentar perturbado, claro que tem que ser também trabalhado pelo nutricionista. Estamos a falar de a cultura de dietas, do tudo ou nada, o foco excessivo no peso, a imagem corporal negativa, sei lá... É simplesmente indisciplinado a comer. Certo, mas não um ponto de distúrbio de comportamento alimentar. Aí são coisas diferentes. O cuidado oposto, não é? Perfeito. Exatamente. Perfeito. Porque imagina, eu posso dizer a uma pessoa com normal ponderabilidade que, ok, faz sentido fazermos mindful eating. Eu não posso dizer a uma pessoa com uma perturbação de comportamento alimentar, olha, faz mindful eating. Quer dizer, a pessoa nem sequer consegue comer um chocolate, quanto mais eu dizer assim. Explica-me o que é mindful eating. Desculpa. Então, mindful eating é comer com atenção plena. É basicamente pegares, estou a dizer um chocolate porque é o mais simples, pegares num chocolate e explorares todos os teus sentidos com o chocolate. Desde o tato, o paladar, a audição, ou seja, é tu sentires na plenitude a ingestão do chocolate. Só qual é o problema? Se uma pessoa tem uma perturbação de comportamento alimentar, nomeadamente anorexia, ou pode ser compulsão alimentar, seja o que for, ou até pode ser a ortorexia, que é a obsessão excessiva com um alimento saudável, com um alimento clean, não é? A pessoa está a comer o chocolate e eu digo assim, saboreia com tudo aquilo, todos os teus sentidos. A pessoa é exatamente o oposto, porque o meu objetivo é que a pessoa tenha mesmo prazer com aquele alimento. Mas se a relação que a pessoa tem com o alimento é tão péssima, eu só estou a piorar. A pessoa está a ficar cada vez pior. Porquê? Porque aquilo que ela detesta fazer, eu estou a incentivá-la a fazer com o maior prazer possível. É como se lhe estivesse a doer e tu o carregas na ferida. Mais, estás a ver? Não posso fazer de todo isto. Por isso é que é muito importante. E às vezes eu sei que eu sinto muito isto, que é, eu estou a falar para alguém, principalmente nas redes sociais, e não sei quem é que me está a ouvir.
Então o que é que às vezes acontece? Eu estou a falar para pessoas que não devem ouvir aquilo que eu estou a dizer. Como por exemplo, se eu disser assim, olha, o azeite, atenção à quantidade, porque o azeite tem muitas quilocalorias. Eu só estou a dizer que 1 grama de gordura tem 9 quilocalorias. Eu não estou a dizer que o azeite não é bom. Eu só estou a dizer cuidado com a quantidade de azeite que uma pessoa que tem obesidade e não tem nenhum distúrbio deve ouvir, porque ela pode abusar realmente no azeite. Mas se eu disser isto a uma pessoa que tem uma perturbação de comportamento... perturbação de comportamento alimentar, ou seja, tem anorexia, bulimia, seja o que for, aí a pessoa vai interpretar exatamente o oposto, que é azeite a partir de agora, nunca. É isso, já foi. Exatamente. E eu já destruí aquela pessoa sem saber, sem querer, e em vez de estar a contribuir para a transformação de pessoas, estou a... Então, é perigoso. É perigoso, mas, muito perigoso. Ao mesmo tempo, não há como filtrar, não é? Sim, por Não isso é é que como eu... filtrar Só que o problema, as pessoas só ouvem, às vezes, o que querem. Mas eu só para contextualizar aqui, e o porquê é que eu foco-me tanto nas fases do emagrecimento, que é... Porquê é que eu digo que a minha roda da liberdade alimentar tem diferentes fases? Porque uma pessoa que está a começar, que tem obesidade grau tipo 3, não pode ter a mesma, ou o foco não é o mesmo comparativamente a uma pessoa que já é normoponderal. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, o meu primeiro pilar da roda é quantidade alimentar. Se a pessoa quer perder peso, eu tenho que pô-la a perder peso. Então eu tenho mesmo que ser exigente nas quilocalorias, porque eu sem déficit calórico não vou a lado nenhum. Não é? Ou seja, é preciso matemática, é um facto. Depois disto, da minha primeira fase, que tem a quantidade, que tem a felicidade, que falamos há bocadinho, e depois tenho o planeamento alimentar, eu vou para a segunda fase. O que é a segunda fase? É quando eu sou exigente com uma pessoa. É quando eu falo em qualidade. Que é, olha, em vez de ser arroz normal, pode ser um arroz integral. Em vez de ser uma massa normal, pode ser uma massa integral. Ou seja, eu estou a ir ao pormenor. Mas repara, se uma pessoa está habituada a comer bolas de Berlim todos os dias e eu digo-lhe arroz integral, que é numa segunda fase, ela nunca mais me aparece à consulta. E com razão. Porquê? Porque eu comecei no pormenor no processo todo de emagrecimento, eu comecei pelo pormenor. E isto é um problema. Porquê? Porque a pessoa acha que é tão complicado que tem que começar com o arroz integral. Meu Deus, eu estou habituada a comer bolas de Berlim, agora estás-me a dizer para eu comer papas de aveia? Por amor de Deus. É como se eu nem corresse 1 quilómetro e depois me correr 10. Perfeito. É isso. É quase como não ter... Por isso é que as recomendações é sempre em que fase é que tu estás no teu processo de emagrecimento. Estás numa primeira fase, estás numa segunda. Eu não posso falar da alimentação intuitiva com uma pessoa com obesidade mórbida. Olha, eu a dizer, olha, ouve o teu corpo. Ouve o teu corpo e come aquilo que o teu corpo está a pedir. Se uma pessoa com obesidade nem sabe ler sequer os sinais internos do corpo. Ela sabe lá se está com fome, se está com sede. Ela não sabe. Claro. Então ela tem que ser primeiro o quê? Reeducada. Através de quê? Da primeira fase. Vamos com calma. Eu não quero saber se tu comes arroz, massa ou batata. Eu não quero saber disso. Eu só quero saber que tu vais comer as quantidades que nós vamos combinar aqui. Não é? Sei lá, em vez de comeres 10 colheres de arroz, passas a comer 5. Em vez de comeres 5 colheres de massa, percebem? Ou seja, o primeiro pilar é a quantidade. Quando a quantidade estiver bem, quando a pessoa estiver fantástica, gradualmente eu vou aumentando a exigência. Olha, e se fizéssemos agora umas papas de aveia? E ela aí já está entusiasmada, já perdeu não sei quantos quilos. Claro que sim, Joana, agora me senti uma pessoa diferente. E começa a comer as papas. O que não quer dizer que um pão com queijo não funcione. Atenção, e nada contra... Aliás, eu sou apologista de tudo. E um pão com queijo sabe muito bem. Claro que sim. Estou a perceber, então é as fases. São... Daí a importância da pessoa também se sentir ouvida, porque tu dizias há pouco que as pessoas querem se sentir ouvidas. E, basicamente é um dos principais fundamentos da comunicação. Há o livro muito conhecido que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. O princípio básico é ouve mais do que falas. E eu aí consigo perceber como é que o coaching e o PNL podem entrar num processo de acompanhamento nutricional. Porque logo no início da conversa tu falaste sobre que prazer é que as pessoas podem ter para além de comer. E eu realmente comecei a pensar nisso, que podes ter muitos prazeres, mas o que é que substitui o comer? Porquê? Eu até posso ter um prazer enorme por jogar futebol, por exemplo. Mas eu se calhar vou estar dependente de mais 5, 9 pessoas para poder fazer aquilo acontecer. Comer é muito mais acessível, está muito mais próximo daquilo que é a minha natureza. Eu consigo aquilo rápido. E eu estava a pensar, então o que é que tu consegues ir
O que é que tu consegues ir buscar à tua natureza que te possa dar um prazer que tenha o mesmo nível de satisfação? Provavelmente comer é o maior prazer que as pessoas têm, porque é aquilo que tu há milhares de anos te preocupavas para sobreviver no dia a seguir. Precisavas te alimentar, precisavas sobreviver. Queres comer. O mesmo prazer básico que tu tinhas era segurança. Tu vivias para duas coisas, ou para comer ou para te sentir segura. E para te sentir segura tu precisavas de estar em sociedade, que era contar com alguém que te protegesse. Por exemplo, normalmente a mulher contava com um homem para, se vier um leão, arranja lá a forma dele não nos apanhar, não é? Isso faz-me pensar sobre o encaixe social que as pessoas têm e a ligação que isso pode ter com a necessidade de comer. Porquê? Um prazer que para mim é tão importante como comer é socializar. Tudo isto para introduzir a pergunta: qual é a relação que tu acreditas que tem a solidão e o isolamento social e a necessidade de comer de forma descontrolada? A solidão é uma emoção que não é bem, quer dizer, pode ser bem gerida, mas não é boa de se sentir. Ou seja, é uma emoção desagradável. Sinto-me solidária. Solidária não. Solitária, desculpem. Solitária. Ou seja, nós temos que saber primeiro gerir a emoção e, aliás, se tu te sentes sozinha e se vais comer, significa que é fome emocional. Porque tu estás a combater um gatilho emocional através da comida. Então tu tens que combater primeiro a solidão e só depois, aliás, com esta solidão tem que arranjar outra estratégia para além de comer que possa existir. Pode ser ligar a um amigo, pode ser estar com um animal de estimação. Ou seja, existem muitas outras estratégias. Mas atenção, a tua estratégia pode não ser a estratégia da Rita. E aqui é que está o poder do autoconhecimento, que é o que é que me faz realmente feliz. Para mim pode ser ler um livro, para a Rita pode ser ver um filme, ou ligar a uma amiga, ou tomar um café com uma amiga, ou estar com os pais, ou... Percebes? Ou seja, existe... Um exemplo tão simples quanto o social é importante para algumas pessoas, mas também pode ser um gatilho para comerem mais e para se juntarem a amigos e terem hábitos menos saudáveis, não é? Certo, Portanto, sim, há as duas coisas, sim. Não é? Ou seja, isto é impressionante. Ou seja, o comportamento, nós nunca estamos bem. Se estamos sozinhos, estamos a comer. Se estamos acompanhados, estamos a comer na mesma. Olha, isto significa o quê? Que a alimentação é espetacular e que a alimentação está sempre connosco. Agora, são formas diferentes. O que me estás a dizer é fome emocional. E eu tenho uma emoção que não estou a conseguir gerir, que é a solidão, e que eu estou a utilizar a comida para gerir essa emoção. Nós dizemos que é para anestesiar, para aliviar, ou seja, é arranjar um prazer para aliviar aquela dor, não é? Que é a solidão. No teu caso, que estavas a referir, não é fome emocional, é a fome social. Estamos todos a comer um bolo, olha, também quero experimentar. Mas aí não, quer dizer, só há um problema se for constantemente, todos os dias e toda a hora temos vida social. Mas duvido que as pessoas já andem nesse, acho eu. Mas é muito difícil nós termos vida social ao ponto de ser prejudicial ao teu processo de perda de peso. Ou seja, sim, há sempre espaço para um deslize a sério. Quando eu digo um deslize a sério, é comer até os meus sinais internos me disserem que eu estou satisfeita e estou saciada. Qual é o problema? É que as pessoas ainda não sabem qual é o ponto máximo de saciedade e ainda não sabem qual é a diferença entre saciedade e satisfação, que são coisas muito diferentes. Então confundem tudo, principalmente num convívio. Claro que vai haver aqueles momentos que estamos distraídos e comemos um bocadinho a mais e temos que se apertar ali um bocadinho as calças e está tudo bem, ninguém vai morrer. E o foco aí não é tanta comida, ou pelo menos não deveria ser. É mau sinal, significa que os amigos que estão lá são péssimos. Portanto, aí o foco é quem está à volta da mesa, à partida. Mas é normal isso acontecer, que é a fome social. Não tem problema, desde que não haja aquele pensamento perdido por 100, perdido por 1000. Isso é mentalidade. Se eu começo a comer uma pizza e vou já com esse pensamento de em vida social, eu tenho que aproveitar não sabemos o dia da manhã, aí sim, eu vou comer uma fatia, 2, 3, 4, 5 e como a pizza inteira. E aí faz toda a diferença. Agora, se eu comer até por comer uma pizza inteira, a pessoa não está confortável e vai ficar mal.
Atenção, depende do tamanho da pizza, não é? Estou a falar de tamanho, espero que não me interpretem mal. Não vai dizer, eu como uma pizza fácil, não estou a perceber, João, também como. Mas é mais nesse sentido, ou seja, é as pessoas perceberem quais são os sinais internos de saciedade e perceberem que estão em convívio e se ultrapassarem um bocadinho, não tem mal nenhum. Olha, nós hoje temos uma festa de anos, sinto que estávamos mesmo a precisar de ouvir isso. Okay. Vais desgraçar-nos a dieta. Eu vou-vos dar uma técnica, tá? Façam sempre esta questão, de 0 a 10, o quanto eu tenho fome, e de 0 a 10, o quanto eu estou saciada. E devemos estar sempre entre o 4 e o 6. Sendo que... Diz? Porque entre o 4 e o 6 e não no 10? Não, então, do 0 ao 10, se eu tiver 0 de fome e 10 de saciedade, significa que eu estou a arrebentar pelas costuras. Okay. Ou seja, eu ultrapassei os meus limites. Que, atenção, eu também já ultrapassei. Ou seja, é normal isto acontecer. Não é normal isto acontecer várias vezes ao longo da nossa vida. Isso é que não é normal. Por isso é que é sempre... tal e qual como a fome emocional. Toda a gente tem fome emocional. O que distingue uma fome emocional saudável da não saudável é a intensidade com que acontece e a frequência com que acontece. Ou seja, eu posso, em algum momento da minha vida social, num convívio, eu passar para os 8. Mas se tu tiveres sempre nos 8, 10, todos os dias, vais ter uma consequência. Estás a perceber? Ou seja, Claro. Primeiro, não te sentes bem, porque vais estar mesmo desconfortável. O 10 é quando eu estou completamente... não cabe nem uma gota d'água. Já vos aconteceu? Já. Pronto. Isso não é que... Atenção, não quero que vocês agora digam ai meu Deus, já ultrapassei os meus limites. Não. É normal isso acontecer. Não é normal isso acontecer com frequência e com uma intensidade brutal. Sempre no 10, todas as vidas, sempre Claro. nós vamos sair. Não é? Claro. E imagina, saímos todas as semanas, tivemos sempre... Aliás, nem é prazeroso. Às vezes é tipo quando apanhamos a bebedeira, não é? É sempre o último copo. O problema é o último copo, o resto está tudo certo. Aqui a comida é igual. Foi aquela fatia de bolo que me está a provocar aqui a Bebi 2 mal-estar. litros de whisky, mas aquele copo de vodka no fim. Foi a mistura, não foi bolo, foi a mistura. Como é que tu acompanhas um paciente que está a começar um plano de nutrição e se vê naquele desconforto de o que eu estou habituado a comer e a disciplina toda que isto me vai agora obrigar a ter? Como é que se gera essa... Tu já foste passando um bocadinho por aí, que é um processo, não é? Que é não passo da bola de Berlim para o arroz integral. Isso. É um processo. Mas como é que é possível um cliente teu ou alguém que está a ser acompanhado por ti no dia a dia, sem estar em contacto contigo e sem que tu consigas dizer desta forma próxima que não tem que ser um 880, como é que tu consegues gerir essa motivação de que a pessoa tem 7 dias por semana para ter aquilo na cabeça ativo de tem que haver uma disciplina, tem que haver uma regra? Eu acho que eu falo por mim, que é nunca nos esquecemos do motivo pelo qual nós estamos a fazer isso. O porquê? Ou seja, eu claro que tenho que ter um objetivo definido, smart, não é? Específico, mensurável, isso é tudo muito bonito. Mas se eu não sei o porquê que eu faço o que faço, eu vou um dia desistir. Não é? Ou seja, se eu estou a fazer só porque sim, não faz sentido. Eu faço isto porque eu sei que tenho uma recompensa. E ser consciente, o que também já falámos, não é? Que é sermos conscientes de que a recompensa pode não ser agora. Pode ser só daqui a X tempo. Mas eu também tenho que ver micro-vitórias para estar sempre motivada. Não é? Ou seja, aquela questão de não olhar só para o peso, mas olhar para todo... É quase olhar com uma alimentação, com um autocuidado, que é, puxa, que luxo que é eu poder alimentar-me bem todos os dias. E não, que raio de seca estar agora a comer papas da aveia, estar agora a comer um pão com queijo. Podia comer uma nata ou uma bola de Berlim. Não é? É exatamente o contrário, ou seja, é a forma como a pessoa está a relacionar-se com o alimento, é a mentalidade que a pessoa tem perante a alimentação. Acho que é mais nesse sentido, porque se a pessoa associa primeiro que tem um início e que tem um fim, já estamos a começar mal, porque aquilo supostamente é para o resto da vida da pessoa. Se a pessoa associa que comer umas papas de aveia não é assim, porque às vezes também tem o problema que é a pessoa já passou por tanta coisa que associa que para perder peso tem que comer papas de aveia. E não, pode comer coisas que sempre comeu, só que só na quantidade certa.
No limite podes comer papas da aveia e engordar, não é? Fácil. Mas eu era fácil. E- Uma manteiguinha. Ok. Mas é que é mesmo fácil. Então as pessoas... E também se calhar agora só completando, que é uma frase que eu gosto muito de dizer, que é: vive enquanto emagreces e não esperes emagrecer para viver. E eu acho que é, e isso também é o papel do nutricionista, encontrar realmente, lá está, o prazer. O que é que te faz mesmo feliz a comer? Epá, o plano está a ser difícil. Se não está a ser difícil, qual é a probabilidade da pessoa também se esquecer? Percebes? Claro que, atenção, por mais que eu goste do meu plano, eu também gosto de sair da rotina. Também gosto de comer pizza, também gosto de comer francesinha. Mas eu tenho que ter prazer ao longo da minha semana. E não só ter prazer quando eu tenho vida social. Sim, claro. Porque senão estamos 6 dias da semana a sofrer. E depois, claro, que a probabilidade do pensamento perdido por 100, perdido por 1000 é muito grande. Porquê? Porque fomos ao limite. Então acredito que seja nunca esquecer do porquê, não é? Ou seja, esta questão do qual é o motivo pelo qual eu estou a fazer isto. Encontrar o máximo prazer enquanto estamos neste processo, até porque isto é para sempre. O objetivo na nossa vida não é sofrer, é vivermos com qualidade. Ok. E depois esta questão do viver, ok? Não é do viver, é de eu sentir que aquela comida, epá, está-me a fazer mesmo bem. Que luxo, que incrível. Sim, eu penso muito nisso. Quando eu como. É porque às vezes, imagina, isto é... Eu sinto-me mesmo privilegiada por poder. Estou a falar sério. Eu acredito que eu sou igual. Cozinhar a minha comida da maneira que eu gosto, saber que aquilo é saudável, mas saboroso. E misturar alimentos. Eu adoro um prato com cor, sabes? E eu digo exatamente a mesma coisa. Eu adoro a Rita a cozinhar a comida que eu gosto. Maravilha, não é? Nós adorámos os dois cozinhar, mas Ok, eu por acaso posso Mas ser o ele mesmo. cozinha menos saudável um bocadinho. menos Ok, saudável, ok. sem dúvida. Mas reparem, mas isto é giro, porque a pessoa pode... Atenção, por isso é que qual é o alimento que tu realmente gostas e não qual é o alimento que está na moda. Porque senão a pessoa associa logo... Porque a pessoa... Isto acontece, que é quando está connosco... claro que isto era uma primeira fase em que se calhar ainda não tem a abertura para... Mas depois a pessoa diz, eu na verdade não é bem isto que eu quero, Joana. E eu, então vamos trocar, qual é o problema, não é? Porque a pessoa diz aquilo que nós queremos ouvir. E às vezes são coisas simples, é um pãozinho, umas tostas, não é nada de... Claro que se me disser assim, é uma natinha, ok, vamos ajustar consoante o plano que tu tens, nem que seja uma mini nata todos os dias, é possível, não é? Sim. Portanto, é ter prazer. Ter prazer. E olha, e se conseguirem ter prazer a cozinhar, melhor ainda. Até porque é interessantíssima aquela questão que tu lançaste logo no início, que é: eu tenho que ouvir a pessoa falar sobre o extremo que é às vezes o atalho que ela vai ter que ter no plano dela, e perguntar-lhe se ela quer comer a nata. Porque a pior coisa que pode acontecer é tu definires o plano, não tem a nata e ela vai às escondidas comer a nata. Se estiveres a contar com a nata lá no meio, o plano já está a contar com isso e a pessoa já não se sente essa culpa. E era isso que eu ia dizer. Acabaste o que eu ia dizer. Que é, porquê que as pessoas sentem culpa? Por causa da lista de proibidos. Se eu disser assim, não, está aqui escrito, está aqui uma nata, um chocolate, um Kinder, eu estou a dizer para tu comeres, porque é que eu vou sentir culpa, não é? Ou seja, está lá escrito. Foi o nutricionista que me mandou. Ai, que fantástico, não é? Ou seja, a pessoa nem sequer vai... Agora, claro, que acontece, se ela sai de um consultório com uma lista de proibidos, primeiro vai ser o primeiro pensamento é: quando é que eu vou comer isto? Não é? Tudo o que tiver na lista eu tenho que comer. Ou melhor, eu vou começar amanhã e vou comer isto tudo hoje. Isso também acontece. Claramente. Eu vou deixar de fumar, mas tenho de fumar estes 2 maços antes de... Para começarmos bem, não é, Rita? Para começarmos bem. Ou então, olha, já outra. Isto acontece também. Por isso é que às vezes fazemos batota. A lista de compras. Nós damos lista de compras porque eu sei que facilita mesmo, quando a pessoa vai ao supermercado e facilita a leitura dos rótulos e blá blá, está tudo certo. Só que há pessoas que não começam o plano alimentar porque não foram às compras e não compraram aquilo que está na lista de compras. Primeiro, não passei a mensagem bem. Porquê? Porque a pessoa está a dizer que o que tem lá em casa não pode ser o suficiente, ou não pode ser para começarem o plano alimentar. Ou seja, já está-me a dizer que o que tem lá em casa não pode. Mas tens arroz, tens massa, podes começar com tudo o que tens lá em casa. Só que a pessoa, primeiro, adia porque acha que vai sofrer, e é sempre uma forma de procrastinar, não é? Deixo para amanhã. E já está com o pensamento errado, que é tudo o que está lá, ou então é dos meus filhos, ou é do meu marido e não pode ser meu. Não, por isso é que às vezes nós, por acaso,
Na liberdade alimentar nós fazemos isso. Só damos a lista de compras passado uma semana. E fazemos propósito. Porquê? Porque primeiro, é dizer à pessoa o que tens lá em casa dá para tu perderes logo o que tu queres, meio quilo, 1 quilo, seja o que for, na primeira semana. Com a comida que tens lá em casa. Porque o problema não está na qualidade, está na quantidade. Repara, eu costumo dar este exemplo. Estrelitas e aveia. Ambas têm o mesmo valor calórico. Muda para aí 10 quilocalorias ou 20, não sei de cor. Mas ambas têm o mesmo valor calórico. A riqueza nutricional é que muda. Porquê que eu vou estar focada se a pessoa está a comer estrelitas ou aveia? Eu quero é saber qual é a quantidade que ela está a comer. E aí é que está o problema. Mas a pessoa o que é que faz? Vai buscar aveia. Claro, quem passa de estrelitas para a aveia vai dizer que eu sou de ligo. Isto é mesmo sofrido. Fogo. Papas de aveia agora. Tipo, não dá. Não há problema. Começa com estrelitas, acaba com as... Se não quiseres comprar depois, claro que atenção, quando é perturbações de comportamento alimentar, aí já é outra. Lá está, por isso é que eu tenho que ter sempre atenção na forma como eu digo isto. Porque se a pessoa não tem. Se tem a crença de que quando começa não consegue terminar até. Ou não consegue parar de comer até terminar, aí temos que trabalhar de outra forma. Mas uma pessoa, minimamente, com uma relação saudável com a alimentação, podemos dar esta indicação, que é. Podes continuar a comer as tuas estrelitazinhas, podemos até incluir nos 20% de pobreza nutricional, só que tens que comer a quantidade que decidirmos juntas. Que pode ser 20 gramas, 40, 60, 80, o que a pessoa quiser. O que a pessoa quiser é negociação comigo. Certo, é negociação connosco, não vá... Lá está. Porque senão, só quando... E às vezes isto passa meses, não é? As estrelitas ainda não acabaram, estão ali, só vão às compras. Quando... Estão a ver? Então, já passou um mês. O momento mágico da compra, a partir de agora é que eu estou em dia. Completamente. Só que aí já está, é tal. Depois é mais um motivo. Mas ainda nem comecei. E depois porquê ainda não começamos? Não há alimentos em casa. Passar fome não estás de certeza. Claro. Sim. Este é um podcast de partilha. Trabalhamos arduamente para dar-te o melhor e só é possível com o teu apoio. Para trazermos o melhor conteúdo e mais convidados, é fundamental o teu feedback. Por isso, se gostas do BMS Podcast, clica no botão de subscrição e interage connosco. Eu já tive alguma dificuldade em perceber as pessoas com falta de disciplina, que faziam aquele exemplo que eu dei há bocadinho de fazer repetidamente, tomar as mesmas ações, os mesmos comportamentos e estar ali naquele ciclo. E eu até te dei aquele exemplo da minha mãe que me levava sempre para chegar ao ponto de tem de partir de ti, não é? E eu acho que tem de partir de ti e que às vezes estás tão a tomar aquela iniciativa de ir a um nutricionista porque os outros acham que tu deves ir, que há mesmo a necessidade desse processo de coaching ou de um psicólogo que a faça entender o que é que vai acontecer dali para a frente e como é que ela se vai sentir, não é? E agora, aproveitando o PNL, sim. O que é que um profissional de saúde tem que fazer? Perceber exatamente quem é a pessoa que está do outro lado. Que é, primeiro, perceber em que fase, nós chamamos isto de modelo transteórico, que é qual é a fase em que tu te encontras. Tu podes ainda nem ser consciente do problema que tens. Tu não estás a ver ganho nenhum. Imagina, mamãe, mas porquê é que eu preciso perder peso se eu até me sinto bem? Não é? Qual é o ganho que eu vou ter se eu perder... Por acaso ia-te contar aqui uma história. Podes contar. Que é... Agora vais ter de contar. Agora eu vou contar. Não, é só para vocês perceberem, às vezes, este também a nível de crenças, que é... Se eu compro roupa com tamanho XL e a roupa XPTO, gastei muito dinheiro em muitos casacos, 300 euros cada casaco. E se agora pensar assim, mas se eu perder peso, o que é que eu vou fazer aos meus 300 euros? Isto é uma crença. Estão a perceber? Ou seja, às vezes a pessoa não avança porque tem uma crença limitadora. Porquê? Porque não tem assim tantos ganhos. Perder peso é mais importante do que o investimento que eu fiz nos meus casacos? Claro que não. Então a pessoa não vai ter sucesso. Porque ela acredita, ainda não é consciente. E está tudo bem, atenção, não tem mal nenhum. Nós como profissionais de saúde, primeiro, se existe um problema, e estamos a falar de saúde, nós como profissionais de saúde é que temos que chegar ao ponto de consciência do cliente. E isto para passar para o PNL. Nós chamamos isto de aproximação e de afastamento, que é,
imagina que eu descubro que a Rita é uma pessoa de aproximação. Eu tenho que fazer a Rita sonhar. Oh, Rita, já imaginaste tu aquele vestido fantástico que tens lá no armário? E tu, ai, claro, adorava. Ele está lá não sei quanto tempo. Ou aquele biquíni espetacular. Ou então passares pela praia e toda a gente olhar para ti e sei lá. Depois ia chegava aos teus pontos, não é? Os pontos que eu sei que são relevantes para ti e fazia-te imaginar. Que é, nós chamamos de chegares ao teu objetivo lá está, que queres e que tanto sonhas. Isto é uma pessoa de aproximação. Mas se o Paulo for uma pessoa de afastamento, eu tenho que dizer ao contrário. Ó Paulo, se tu continuares dessa forma, tu não vais chegar a lado nenhum. Não vais chegar a lado nenhum. Tu queres continuar assim? Ou seja, tem que te dar dor constantemente. Até que tu digas assim, olha, vou calar esta gaja. Ela acha que é quem? Ela acha que é quem? Está-me a dizer que eu vou fazer isto, que vai-me acontecer. Claro, com pessoas mais velhas é... Olha, não vais brincar com os teus filhotes ou não vais brincar com os teus netos. Já viste? Olha o exemplo que estás a dar aos teus filhos. Achas isso bem? Olha o teu filho a copiar-te, nem sequer come sopa. Não tens vergonha na cara? Não tens vergonha na cara? Tiago, vamos fazer um corte só com isto. O momento em que a Joana me perguntou se eu não tinha vergonha na cara. Atenção, faz conta que tu és. Atenção, e isto às vezes pode ser mal interpretado, que é uma pessoa de afastamento não é pior ou melhor que uma pessoa de aproximação. Essa é uma forma de interpretação. Exatamente, ou seja, eu sei que para te motivar, imagina, eu tenho que te dar... Eu tenho que te fazer sonhar, eu tenho que te fazer acreditar. E já agora posso utilizar o processo de visualização, que é uma das técnicas de PNL, que é, tu tens que sonhar, tu ainda não estás lá, mas tu consegues, se fechares os olhinhos, tu consegues sentir tudo aquilo que vais sentir quando lá chegares. Percebes? Então é aqui que nós... Por acaso acho que acertaste. Acertei. Mais aproximação e eu já tudo. sabia. Isto tem que dar dor ao Paulo e prazer a ti, é isso? Ok. Verdade. E o que é que tu dizias à pessoa que comprou os casacos de 300 euros? Que o oversize está na moda? Olha... Aconteceu. Cala. Juro. E ela não era a minha paciente, era uma das minhas nutricionistas. E ela disse isso. A resposta dela: está na moda agora o oversize. E eu, muito bom. Elas têm a mesma filosofia que eu. Resultou que a senhora avançou. Engraçado. Mas lá está, mas depois todo um Usa os casacos processo. hoje. Usa os Vai usar casacos. neste inverno. É assim, oversize vai, porque ela vai conseguir lá chegar. Não é? Mas por isso é que é importante nós percebermos quem está do outro lado, porque nem toda a gente se motiva da mesma forma. Claro. Às vezes é precisar dor, outras vezes é precisar muito prazer. Verdade. Sem dúvida. Faz Daí toda a o diferença. PNL e o coaching, isso é essencial. Claro que sim. Os nossos convidados que são mais ligados à ciência, quanto mais académicos e mais baseados na ciência são, mais se autocriticam e criticam os cientistas, vamos dizer assim, por serem muito acumuladores de conhecimento, ciência, factos que são verídicos, mas depois não terem a capacidade de os poder comunicar. Tu acreditas que os nossos cientistas deviam fazer formações em PNL? É isso que lhes falta? É assim, nós temos que às vezes sair um bocadinho fora da caixa. É verdade. Eu estou a aprender isso. Mas aqui, sabem o que é interessante? Só para contextualizar, eu tirei primeiro PNL, depois eu tirei coaching e agora estou a tirar pós-graduação em comportamento alimentar. E eu penso assim, puxa, o que eu estou a dar na minha pós-graduação de comportamento alimentar foi o que eu dei em coaching e PNL, só que na parte alimentar. Ou seja, a ciência já o faz, só que diz nomes diferentes. É isto que eu às vezes... é mesmo, sei lá, coisas simples. Nós, por exemplo, a nível do comportamento alimentar, nós também trabalhamos crenças, também trabalhamos pensamentos, também trabalhamos sentimentos. Ou seja, nós trabalhamos tudo aquilo que o PNL também trabalha. Só que dizem nomes diferentes, mas para dizer coisas iguais. Parece que é fixe. A capacidade de traduzir os termos científicos para as expressões. Sim, olha, por exemplo, aqueles nomes, não é? Aqueles nomes que eu falei da fome emocional. Porquê que a ciência gosta de dizer alexitemia? Porquê que a ciência gosta de dizer consciência interoceptiva limitada? Isto é não complicado. Para dizer o quê? Olha, não sabe interpretar se é uma emoção, se está com fome ou se está com sede. Não era muito mais simples dizer dessa forma? Ou então, alexitemia. Não sabe, neste caso, não consegue distinguir as emoções. Ou, por acaso, o outro acho que é fácil, que é a falta de estratégias. Aí acho que toda a gente percebe. Mas às vezes parece que as pessoas têm necessidade de dizer coisas
mais complicadas para não sei, olha, para darem uma imagem. Sim, dar uma imagem de. Ou então, não pode ser tão simples quanto isso. Parece que nós temos a necessidade. Não pode ser. O quê? Eu agora estar a pensar. O quê? Estás-me a dizer que o meu problema é o meu pensamento? Isso é demasiado simples para ser verdade. Estás a dizer que é só fazer uma técnica de visualização e que eu vou conseguir concretizar o meu objetivo? É demasiado simples para ser verdade, então não faço. Claro. Então, e o superalimento óbvio. que vinha da Tailândia? que Então, andei aqui a estudar durante 5 anos e vejo agora tu dizer que é só fazer aqui é só comunicação, não é? Só comunicação é tipo das coisas mais brutais que nós temos na vida. Sim, só comunicação é só o problema. Aliás, é a resolução dos nossos problemas todos. Sim. Se soubermos comunicar, não é? Sim, claro que sim. Portanto, Tu já tiveste alguma transformação que te marcou mais? Quer pela história, quer... Não sei. assim, uma em específico. Uma em específico, eu diria que a minha primeira cliente. Ok. Foi quando eu pensei, Joana, podes ir longe. Como é que nós... porque não foi só perda de peso. Isto porquê? Porque as pessoas associam a um nutricionista, só que a nutricionista só vai ajudá-la a perder peso. E esquece-se de todo o resto. Então, essa pessoa em específico teve uma mudança brutal na vida dela. Nomeadamente profissional, nomeadamente pessoal. E não é só ela, não é? Eu lembro-me dela porque foi a minha primeira cliente e foi quando eu percebi, realmente, dá para fazer muita coisa com as pessoas, não só o nutriente em si, não só falar de macro. Não é que não seja importante, atenção. E a reeducação alimentar tem que ser. É a primeira base, não é? Que nós temos que dar a um paciente. Mas é ir muito mais além do que aquilo que é o nutriente. Porque é que nós não podemos falar de... Lá está, aquilo que eu agora estou a aprender, não é? Comportamento. Porque é que eu não posso falar das crenças, dos pensamentos com uma pessoa? Porque é que eu não posso falar dos sentimentos que a pessoa está a ter? Que, na verdade, pode estar a limitar a parte alimentar. E não é só ela saber que tem que comer 3 colheres de sopa de aveia com 150 ml de leite e uma colher de manteiga de amendoim. É aplicável a tudo na vida. É isso. E essa, se calhar, foi a cliente que mais eu disse, não. Isto, primeiro, foi quem me suscitou o coaching e depois passei... O coaching não, primeiro fiz PNL, depois passei para coaching e depois é que foi para... E ainda mantens contacto com ela? Mantenho, ainda é a minha paciente. Uau. E ainda está no objetivo que queria. Ela está agora em manutenção. Que, segundo os meus pacientes, é o mais difícil, mas eu considero mais prazeroso. Claro que sim. O principal não é chegar ao pique, é lá ficar. É lá ficar. E porquê que a pessoa acha que é... Lá está. Porquê que associam que é uma coisa difícil? Porque acham que para ter lá chegado foi sofrido. Mas se não foi sofrido, a pessoa depois consegue manter. O que não quer dizer que não existam oscilações. Que às vezes a pessoa, lá por ter aumentado 1 quilo ou 2 nas férias, a pessoa acha que perdeu tudo. E não, quem perde 30 quilos, 2 quilos não é nada. Percebem? Então Sim. Lá está, aparece um pequeno obstáculo, um pequeno desafio na vida da pessoa, ela até aumentou 2 quilinhos e acha que perdeu tudo. Não, é ter o mindset certo para perceber isto. Foi só um baixo que eu tive na minha vida, foi só uma fase menos boa e que eu vou aproveitar esta fase para aprender o que não fazer. Claro. Pelo menos. Tu não mudaste aquela pessoa até aquele objetivo de peso, tu mudaste, foi uma identidade que Perfeito. Acredita que consegue ter ali um Exato. equilíbrio que funciona a longo prazo. Ainda hoje de manhã estava a ver um podcast e ele estava a falar de uma pessoa, de uma rapariga que estava tudo mal, começou por perder peso. A partir desse momento arranjou um namorado e arranjou um trabalho, a vida mudou completamente e, sei lá, parece uma coisa superficial, perder peso, parece, não é? E perder peso, aparência. Então, Não é nada, crias uma imagem daquilo que tu és e depois isso passa para tudo, para o teu parceiro, não é? Para as tuas relações interpessoais, todas elas, passa para a tua atitude perante uma entrevista de trabalho, passa para tudo, traça a ideia daquilo que tu és e daquilo que tu és capaz. Tu és uma pessoa diferente com base no que comes? Sou. Ou seja, eu, partindo do princípio que sou sempre a mesma pessoa, com a personalidade que nasceu, mas com base no que é aquilo que eu como de um ano para o outro. Num ano eu passei a comer 80-20 de saudável e não saudável, e depois 20-80. Eu sou pessoas diferentes? São. Aliás, nós não podemos... Ainda bem que tocaste nisso, que é a pessoa... E atenção, não todos...
Não estou a dizer que uma pessoa obesa que não é uma pessoa boa. Não é isso que eu estou a dizer. É uma pessoa com 100 quilos não pode ter a mesma identidade comparativamente a uma pessoa com 50 quilos. São pessoas completamente diferentes. E a pessoa com 100 quilos, se baixar 50 quilos, tem que mudar. A todos os níveis. É a mesma história. O pensamento, o sentimento, tudo tem que ser diferente. Às vezes o que é esquecido? A pessoa muda o que come e esquece o resto. Esquece. O que é que está a acontecer a nível das crenças? O que é que está a acontecer a nível do pensamento? O que é que está a acontecer a nível das emoções? E às vezes aqui é que está o problema, que é a pessoa muda o que come e não muda o resto. Agora, claro que se eu mudar aquilo que eu como e se eu começar a ver uma transformação brutal em mim e vou alimentando isto e percebendo o quanto eu sou capaz, o quanto eu sou suficiente, o quanto eu consigo tudo aquilo que eu quero, porque realmente eu disse que ia perder 30 quilos e perdi, portanto eu ganho cada vez mais confiança, eu aí estou a alimentar, por isso é que eu não posso, não é só o alimento e só o resto, não, está tudo relacionado. Percebem? Ou seja, a pessoa com 100 quilos não é a mesma pessoa com 50, tem que ser mudado. Sim. E se não for mudado, vai dar para o torto. Vai chegar aos 50 e é provável que volte aos 100. É isso que acontece. Agora, claro que é um incentivo, que às vezes as pessoas dizem, Joana, mas eu começo por onde? Eu costumo dizer, começa pelo que é mais simples para ti. Se for perder peso, começa por aí e trabalhamos depois o resto. Até porque a autoestima é o pensamento que eu tenho em relação a mim mesma, o sentimento, isto pode ser a mesma coisa, o sentimento que eu tenho em relação a mim mesma e qual é o comportamento que eu tenho em relação a mim mesma, a nível de confiança. Então e por isso é isto é que é tão giro, lá está, as micro-vitórias vai fazer com que eu seja cada vez mais confiante naquilo que eu estou a fazer. Não perdi, eu já perdi 5 quilos, eu já perdi 10, eu cada vez sou mais confiante, eu já perdi 30. E depois pensas assim, o que é meio quilo para haver a 30? Isto é uma mentalidade fixe. Uma mentalidade que não está a ser, pelo menos, acompanhada, isto já me aconteceu. Perde-me 30 quilos, aumentou 1 quilo e acha que deixou tudo a perder. Pois é quando eu penso, o que é que eu falhei? Não é? Para esta pessoa pensar ainda assim. Significa que eu ainda não fiz o meu trabalho e tenho que trabalhar outra vez com ela. Estão a perceber? É uma questão de mentalidade. É uma questão de mentalidade. E por acaso há uma analogia muito interessante, que é... até porque, lá está, vai haver momentos na nossa vida que nós vamos ter altos e baixos, não é? Os baixos vão fazer parte. E pode haver ali um aumento de quilos e está tudo bem. A analogia que eu costumo fazer é, vamos imaginar que todos os nossos medos são uma dívida. Ok? Uma dívida ao Estado, desconto. Tá? E a nossa conta bancária é a nossa conta bancária de confiança. Ok? Sempre que tu tens uma micro-vitória, tu depositas 1000 euros na tua conta bancária de confiança. Então pensas assim, perdi 1 quilo, 1000 euros na minha conta bancária de confiança. Agora já sei ler rótulos. 1000 euros na minha conta bancária de confiança. Eu agora já sei fazer planeamento alimentar. 1000 euros na minha conta bancária de confiança. Daqui a pouco temos milhões na conta, sem nos apercebermos. Depois pensamos assim, ok, aquele medo que vem ou aquele obstáculo, desafio que vem, é uma dívida que temos que pagar. Mas depois pensamos assim, puxa, mas eu tenho milhões na minha conta. O que é que são 50 euros? Mais vale pagar e... Mais vale pagar e esquecer. Esquecer ou pelo menos aprender, não é? Aquelas coisas. Aprende, mas avançar. Estou a perceber? Então, o problema é, a pessoa tem tantas conquistas que nem se apercebe que as tem. E depois vem um medo, vem um obstáculo, vem um desafio qualquer e a pessoa vai para ali abaixo. E depois quando dá por ela já está com mais 20 quilos em cima. E depois para aumentar é fácil. Não é? Portanto, acho que é uma analogia interessante para a pessoa perceber que é importante valorizar o processo. Sim. Não é só os 30 quilos que importam. É o que é que tu fizeste ao longo desses 30 quilos. Exatamente. O que é que mudou? O que é que tu mudaste como identidade, não é? Que tu falaste há bocadinho. O que é que tu mudaste como pessoa para chegar aos menos 30? Teve que haver mudanças. E brutais. No sentido positivo, não é? Porque senão a pessoa... Sim, e não parar de valorizar isso. Porque a tendência é... Por exemplo, tu... sei lá, atinges um feito que querias muito e vais ficar muito feliz naquele momento. E depois voltas a atingir aquele feito. E depois já não vais dar importância. E eu acho que, não só na nutrição, mas em tudo na vida, é bom nós não normalizarmos essas coisas, esses processos que no fundo é aquilo que nos fez chegar ali, não é? Eu costumo dizer que, atenção que eu também
também preciso trabalhar nisto. Toda a gente, claro que sim. Sim, lá está. Mas não, alguém tem que me lembrar a mim também. Por isso é que é importante termos acompanhamento. E não só eu para com os outros, mas alguém me fazer acompanhamento a mim. Que é, nós esquecemos muitas vezes das vitórias que vamos tendo ao longo da vida. E alguém tem que nos lembrar. Joana, estás-te a queixar de quê? Estás a reclamar de quê? Olha isto que já fizeste, não é? Só que nós somos ótimos, ok. Agora já é um bem adquirido. Acho eu que é um bem adquirido, assumimos como tal, não é? Olha, agora já tenho namorado, já tenho marido, está tudo certo. É isso. E que não tenho que lutar mais? Está ali e está tudo bem. Sim, lutar mais, dar valor às pequeninas coisas do dia a dia é muito importante. A parte da gratidão. Claro. Não é? Sim, esta gratidão também tem. Nos últimos anos. Tem. No caso do Tiago, por exemplo, é grato quando lhe estás comida. Mas o Tiago também. Desculpa, vou ter de dizer isto, mas vou ter mesmo de dizer, Tiago. O Tiago tem pulseiras para perder o apetite. Pulseira? Ai, tens que me ensinar essa, Tiago. Para perder o apetite? Como assim? Liberta-te aí uma hormona, eu não estou a perceber. É uma questão identitária. Tu usas a pulseira e acreditas, menos apetite. E funciona. É a mente, a nossa mente é muito Depois poderosa. falamos sobre isso. Ele vende-me. Muito bom. Por acaso, mas isso não é com o apetite, mas eu faço com o reclamar e digo às minhas meninas para o fazerem, que é sempre que reclamas, puxa a pulseira para te magoar. Oh, que horror! Magoar no sentido, atenção, não é magoar a sério, é primeiro, estás a ser consciente, estás a reclamar. Isso é espetacular. Isso é bom. E depois é pensar, estou a reclamar porquê? Qual é o foco e a energia que eu estou a colocar nisto que nem é um problema meu? Imagina, coisas básicas que nós reclamamos, trânsito. Eu preciso tanto de energia para o meu trabalho e eu estou a tirar energia para o trânsito, não faz sentido. Sim. Então, pega, assim ficas consciente de. Só o facto de já estás consciente já é ótimo. Sim. A pulseira é só para te lembrar. Eu sempre adorei esse exercício, já o conheço há alguns anos e É muito fixe. O efeito que eu mais gosto nele é o facto de estás a magoar a ti própria, porque tu pensas mesmo nisso, estás a reclamar no trânsito. O que é que vai resultar daí? Nada, tu simplesmente estás a magoar a ti próprio, porque estás a pensar naquilo de forma tão negativa que só é Bem mau para pensado. ti, não vais mudar nada. Tem a Quando eu vergonha na tinha cara. aulas de piano e me enganava, batiam-me nas mãos também. Estou a falar sério. Exatamente o que é Se calhar clarinete. é Mas isso isso que era falta ao Tiago horrível, quando ele isso come. era Que alguém bata nas mãos. Nos últimos anos, Ele daqui a pouco vai entrar aqui. Vai se chatear. nos últimos anos, tens estudado muito a ligação entre nutrição e doenças no envelhecimento e principalmente doenças do foro psicológico. Tem-se feito alguns estudos que concluem que Alzheimer, doenças como Parkinson, diabetes com o envelhecimento tendem a aparecer com base em maus hábitos nutricionais. O que é que tu trabalhas nessa área? Não diretamente, mas indiretamente sim. Até mais na parte da doença mental, não é? Que é isto, infelizmente é verdade, que é a prevalência de doença mental em pessoas obesas é 2 a 3 vezes maior. E ao contrário também, a doença em pessoas obesas, a prevalência de obesidade em pessoas com doença mental é 2 a 3 vezes maior. E ao contrário também, pessoas com doença mental têm 2 a 3 vezes maior probabilidade de serem obesas. Então existe uma relação. Não é? Ou seja, o quê? Então eu tenho obesidade e tenho probabilidade de ser depressiva, 2 a 3 vezes maior comparativamente a uma pessoa normoponderal, não é? Existe uma relação. Então nós temos que ter atenção ao nosso corpinho. Não é só estético, não estou a dizer que estético não seja algo importante, mas temos de trabalhar por saúde, não é? E porquê é que isto acontece? E já agora, e porquê é que eu disse de forma indireta? Quando nós perdemos peso, eu já estou a ajudar a pessoa, sem a pessoa se aperceber nesse nível. Porque se eu fizer com que a pessoa perca peso, se ela estava com obesidade e passa para normoponderabilidade, eu estou-lhe a diminuir o peso, ou seja, estou-lhe a diminuir essa prevalência. Não é? Porque ela agora já não é obesa. E porquê é que isto acontece? Que é quando nós temos muita gordurinha, nós temos maior libertação de citocinas, que aumenta a inflamação. E quando nós temos uma inflamação sistémica de baixo grau, existe uma menor produção de serotonina, que é a hormona da felicidade. Então o que é que faz? Se eu conseguir perder mais peso, se eu não tiver tanta gordurinha acumulada, eu diminuo a minha inflamação. E também a hematoencefálica, ou seja, não é só corporal, existe também a nível cerebral. Portanto, só aí eu já estou a ajudar.
Depois, a nível de qualidade, não é? Que é, mas aí estou a ser mais exigente com o paciente, já estou numa segunda fase do processo de perda de peso, que é eu ser exigente com o meu paciente a nível de qualidade alimentar. E porquê? Porque o nosso intestino, e quando falamos em qualidade e doenças mentais temos que falar de intestino, é o nosso segundo cérebro. Então, se eu não cuidar do meu intestino, eu não estou a cuidar do meu segundo cérebro. E vocês conseguem perceber esta relação entre intestino e cérebro e cérebro-intestino, que é, vocês já se sentiram assim nervosos e com maior tendência de ir à casa de banho? Já vos aconteceu? Sim. Pode ser a obstipação, como pode ser ao contrário, não é? Ou seja, significa que há mesmo uma relação entre estes dois, eles comunicam um com o outro. Como é que eu posso melhorar o meu intestino? Através da alimentação. Como é que eu melhoro a alimentação? Com qualidade alimentar. Claro que eu aqui sou exigente, ao ponto de qual é a quantidade de fibra que estamos a ingerir, qual é a quantidade de antioxidantes que estamos a ingerir, qual é a quantidade de anti-inflamatórios que estamos a ingerir. Atenção, anti-inflamatórios não é sim, ser mal interpretada. Não, é a alimentação. O que é que está a acontecer a nível de probióticos? Será que faz sentido incluir um alimento probiótico ou um prebiótico? Será que olha, qual é o... E claro que estou a ser exigente, atenção, que é a nível de riqueza nutricional. Será que estamos a ingerir nutrientes como o triptofano, o magnésio, o vitamina complexo B para aumentar a produção de serotonina? Será que sim? Será que não? Como é que nós podemos melhorar? Qualidade de sono às vezes alimentada pela comida, nomeadamente a melatonina, nomeadamente o ômega 3, ou seja, há muitos fatores na qualidade alimentar, não é só passar de um arroz normal para um arroz integral, não é, que nos vai afetar no intestino e que o intestino vai afetar o nosso cérebro. Porquê? Porque o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Então eu tenho que cuidar dele como se fosse o meu melhor amigo, digamos assim. E é através da qualidade. Agora, claro que é um passo de cada vez. Eu não posso começar uma pessoa com obesidade já este pormenor. Não, primeiro faço com que a pessoa perca peso, já estou a ajudar. Depois, ok, vamos melhorar a qualidade e vamos aí passar para a segunda fase. E depois, numa terceira fase, já depois de muito acompanhamento e que eu me sinta já segura de o fazer, olha, vamos trabalhar a alimentação intuitiva. E aqui já estamos a falar de outro campo um bocadinho mais difícil, que é o mindful eating, comer com atenção plena. O mindfulness só já é um exercício, assim, top. Quais é que são as vantagens do mindfulness? Ok, vou simplificar. Porque acredito mesmo que toda a gente devia praticar, mas ninguém pratica, não é? Toda a gente come a pressa, por acaso nós não tanto, mas por exemplo, se estiver sozinha estou provavelmente a ver um vídeo no telemóvel. Scroll, tento não fazer, mas sim, percebo. Mas qual é que é? A vantagem é a relação que nós temos com a alimentação e para connosco mesmos, que é respeitar o nosso tempo, o nosso espaço. O que é que acontece porque às vezes nós também associamos a comer com atenção plena o só comer devagar ou só não estar distraído com as outras atividades. Mas vai um bocadinho mais além, que é eu não sentir, em momento algum, julgamento perante a comida que eu estou a comer. Às vezes o que acontece? Eu estou a comer um chocolate e estou a pensar, será que ele me vai engordar? Será que ele vai me fazer mal? Mas não está escrito no plano? Será que eu posso? Eu já estou a julgar. Então, às vezes é muito difícil nós estamos a comer algo e não estarmos a julgar daquilo que nós estamos a comer. E mindful eating sem ou com julgamento não é mindful eating. Só que isto tem que ser treinado através do nosso pensamento. Como? Para ser fácil de perceber, que é o mindfulness tem 3 pilares, que é a atenção, intenção e atitude. O que é que eu quero dizer com isto? Atenção intenção é eu coloco a minha atenção onde eu quero e não é o pensamento que manda em mim. Estão a perceber a ideia? Só que isto é difícil para caraças. Sabe aquela coisa de estou a sentir culpa por ter comido este chocolate? Não sintas culpa, por amor de Deus. Não muda nada. A pessoa continua a sentir culpa. E raiva da pessoa que isso. Completamente. Portanto, não mudou nada. Então, claro que isto também não é de um dia para o outro. Tem que treinar o mindfulness, que é eu coloco a atenção onde eu quero. Onde faz sentido eu colocar. A intenção é minha, não é o pensamento que manda em mim. O problema está aqui, né? Que às vezes não, a maior parte das vezes é o pensamento que comanda aquilo que eu estou a pensar. E não pode ser, não é? Então é intenção, eu estou a comer este alimento e a minha atenção não está no sentimento de culpa, por exemplo. A atenção, que é o foco onde eu estou
Onde é que está a minha atenção? Está na comida, está no trabalho, está a pensar na roupa que eu tenho para lavar, está onde? Não é? E depois é a atitude. A atitude é o sem julgar e o comer com curiosidade. Ou seja, é comer como se fosse a primeira vez que eu estivesse a comer aquele alimento. Só que nós às vezes já comemos. Aliás, às vezes digo assim, pessoal, nós adoramos comer. Porquê é que aquele momento não é só nosso? Se eu adoro comer, porquê é que eu tenho que estar a fazer outra coisa enquanto estou a comer? Se é o prazer maior que eu tenho na minha vida é comer. Então vamos aproveitar esse momento. Sem julgar, porque se eu estiver a julgar, eu já não estou a ter 100% de prazer, porque eu estou a julgar. Estou a complicar? Não. Estás a comer e ao mesmo tempo estás a culpar por estar certo. ali. Ou seja, não está. Por acaso é um professor que ele costuma dizer: é que nem faz uma nem faz outra. Como é que ele diz? Mas ele diz muitas dietas nas férias. Dieta nas férias, traga as férias, traga a dieta. E eu concordo com isto, que é, aqui é igual. Eu estou a comer, mas estou a sentir-me culpada daquilo. Ou seja, nem estou a ter prazer a comer e ainda por cima não estou a ter o pensamento certo. Portanto, não estou a fazer porra nenhuma, não é? E então nós temos que treinar isto. Como? Praticando mindfulness, que não tem que ser mindful eating, pode ser à parte, apenas mindfulness, e também pode ser mindful eating. Praticando a escala da saciedade e da fome, também é importante, que é, porque é que eu estou a iniciar esta refeição? Eu estou realmente com fome? Eu estou realmente saciada? O que é que está a acontecer? Não é? Portanto, claro que isto vai para um espectro sim. grande. E pensa, pronto, eu não queria complicar, mas por exemplo, no caso do sentimento de culpa, que é interessante perceber, mas é difícil de praticar. O que é que me adianta eu estar a sentir culpa? Muda aquilo que aconteceu? Comi 3 fatias de bolo. Tá, ok. E agora? Se eu sentir culpa, o que é que acontece? As 3 fatias de bolo desaparecem? Sim, eu sinto que isso é aquelas coisas que dizemos aos amigos, mas que é difícil de aplicar. Isto é difícil. É claro que sim. Mas É aquela história. Mas eu diria a mesma coisa. Não sintas culpa, por amor de Deus. É uma vez, não é? É uma vez. Mas olha, uma das coisas é, o facto de estás a sentir isso, pode ser uma técnica, o facto de estás a sentir isso muda aquilo que aconteceu? A pessoa vai dizer que não, acho eu, não é? Não vai mudar, porque já comeu 3 fatias. Então pensa assim, tu não podes mudar aquilo que aconteceu, mas tu podes mudar aquilo que vai acontecer a partir daqui. Estás a perceber? Sim. Ou seja, é a forma como tu interpretas, o problema é que não é problema nenhum, mas a forma como tu interpretas a situação. E daqui podemos complicar um bocado mais, que é, eu estou a ter este pensamento. Se eu tiver um pensamento de que isto me vai fazer mal, isto é um sentimento, não há sentimentos negativos, mas o sentimento menos bom. Este sentimento menos bom vai-me levar a quê? A um comportamento menos bom. Um sentimento menos bom não nos leva a um comportamento bom. E depois de um sentimento de culpa acontecem só 2 coisas. Pensamento perdido por 100, perdido por 1000. Ou, agora, a partir de agora, é 0 arroz, 0 batata, 0, ou seja, é restrição excessiva. O problema é que a restrição excessiva, mais cedo ou mais tarde, vai levar-me a quê? Pensamento perdido por 100, perdido por 1000. Isto é um ciclo. Estão a ver? Então o que é que eu tenho que pensar? Se eu consigo mudar o que acontece... Ou aliás, se está dependente de mim agora a interpretação que eu estou a ter da situação, então bora lá. Joana, ponha o teu cérebro a pensar. Vou pensar de forma diferente. Eu comi um bolo, aprendi que 3 fatias não me fez mais feliz do que comer só uma fatia, da próxima vez eu posso mudar. Isto vai-me levar a um sentimento fixe. Olha, pelo menos aproveitei o bolo, estava espetacular. Depois deste sentimento fixe, vai-me levar a um comportamento fixe. Da próxima vez já sei o que fazer. Estão a ver? Então é tipo um desencadeamento, não é? Coisas que acontecem depois de uma realidade, depois de uma situação que a pessoa passou. Sim. O que aconteceu já era. Já não há nada a fazer. Agora, e isto é importante, é responsabilidade do paciente perceber o que é que vai acontecer depois daquele episódio. Sim. Mas a pessoa diz assim, Joana, eu sempre fui assim. Eu sempre fui assim. E agora, o sentimento de culpa não muda. Está sempre aqui, não é? Então nós temos depois de treinar. Com prática de mindfulness. Por exemplo, eu sinto que estou a fazer isso, não... Tenho de fazer isso mais. Não na parte da alimentação. Lá está, tudo isto que é muito engraçado que estamos a falar, é muito aplicável a muitas coisas. Mas eu tenho dificuldade em deitar-me às 6 da manhã a sair da rotina, sabes? Okay. Sentir que perco o dia seguinte e fico ansiosa uns dias antes, por exemplo. São paranoias, toda a gente tem. Não é? Certo. Exato. Mas, por acaso, tenho uma curiosidade que uma das coisas que eu limitei muito quando eu tive o distúrbio alimentar foi a minha vida social. Ou seja, eu sentia que eu tinha vida social e era até um bocado
discriminada. E tu treinas, e tu não sei o quê, e tu... Claro que aquilo, que se calhar eles tinham toda a razão. Mas como é que nós conseguimos ter, óbvio, querer mudar hábitos alimentares e continuar a ter uma vida social e se calhar estar bem no todo, não só na parte alimentar. Okay. Ou seja, ter uma vida social tranquila e comer também. Sim, continuar a ter a vida social que tu tinhas antes de mudar os teus hábitos, okay. Mas não, ao mesmo tempo conseguires mudar os teus hábitos. Eu acho que é a forma como nós pensar assim. Se eu assumir, repare, porque é que eu fico menos bem quando estou num convívio? Porque eu estou a assumir, primeiro, que vou fazer asneiras, e nem sempre vida social é vida da asneira. Achas? É possível. Eu sei, hoje em dia sei que sim. Não, atenção, não é estar num evento e eu quero comer e não posso. Eu quero comer e não posso. Não é isto que eu estou a dizer. Sim. É, não me apetece, eu não como. Sim. E não como só porque está aqui. Estás a perceber? Ou seja, eu como porque me apetece e eu adoro isto. Quem é que está a mandar? És tu ou é o teu cérebro? Sim. Estás a ver? Quem é que está no comando? Isto é o mais fulcral, que é o meu... Quem é que está a dominar? Quem é que está no comando do teu cérebro? Vocês já viram aquele filme Divertidamente? Por acaso é interessante, você? Não. Mas olha, é giro. Não, porquê? Porque ele é interessante, porque é o mesmo um comando. Imagina, são as emoções todas, não é? E depois está ali alguém no comando do teu cérebro. Aqui a questão é, eu estou a comer esta batata frita porque eu quero ou porque estou em vida social e estás a perceber? E é suposto quase. E é isso, e é suposto. Exato. Ou então, às vezes pode ser, não estás a comer, não é? A pessoa às vezes... acontece isto, não é? E nós não queremos dizer que não. A dica que eu dou sempre é, se alguém oferece, tu come, mas come a quantidade que tu queres. Porque senão vai sempre haver alguém, alguma ovelha negra do lado do grupo, come, porquê? É só hoje, e mais um copo e não sei o quê. Parece que quer comandar mais no Mas foi isso que eu senti quando eu comecei a mudar os meus hábitos. Hoje em dia já está tão enraizada em mim que já ninguém diz nada, mas no início eu acho que é difícil. Lidares com as pessoas à volta. E houve uma fase que eu era vegetariana. Aqui. Ai meu Deus. Eu preferia ir a casa comer e estar tranquila do que estar com pessoas. São chatas as pessoas. Eu não pergunto a ninguém porquê é que estás a comer isso. Eu não pergunto a ninguém o que é que estás a comer, porque é que tu estás a perguntar. A Rita descreve este tempo como se fosse eu passei pelas drogas. Pronto, eu fui vegetariana. Não, nada disso. Um tempo mais cinzento. Nada disso. Mas sabes que uma forma de lidar é... Se for difícil, é aceitar. Aceitar no sentido... Sim, hoje em dia está-se bem. Não é aceitar nesse sentido, desculpa. Imagina, alguém te oferece um copo de vinho. Aceita. Não digas que não. A pessoa não vai estar atenta se vais beber. E se estiver atenta... E se estiver atenta, sabes o que é que fazes? Bebes um bocadinho e tá. Ninguém te vai encher mais o copo. Porque ele está cheio. Estão a perceber? Às vezes é não chamar a atenção. Eu sei que a nossa melhor intenção é não chamar a atenção. Só que nós fazemos exatamente o contrário. Se eu disser assim, eu sou vegetariana, toda a gente vai ver o que tu vais comer. Claro. Agora, se nem disseres... As pessoas não querem saber. Ou, aliás, podem saber se existir alguma coisa, não é? Ou seja, se já é tema de conversa do grupo. Mas é não chamar a atenção. É para brindar, eu brindo. Claro que sim, um champanhe. Então não tenho nada no copo, por amor de Deus, põe aqui. Ninguém sabe quanto é que eu vou beber. É não chamar a atenção. Deixa fluir. Ou então, se estiverem a abusar, aí é quem é que decide na minha vida. Não são eles, sou eu. Lições para a vida por Joana E aí Pinho. já é todo um... Aí temos que trabalhar outras coisas, que é a crítica construtiva e as destrutivas, que têm que ser trabalhadas. Espetacular. Na Victus, tu tens uma abordagem de acompanhamento em nutrição, na parte do coaching e do PNL e em exercício físico. Tu acreditas que uma coisa tem que estar ligada à outra? Acredito porque nós não somos só aquilo que comemos, não somos só aquilo que nós treinamos, nem somos só a nossa mente. Ou seja, nós precisamos de trabalhar tudo isto. A alimentação, atenção, não estou a descredibilizar a profissão de nutrição, de todo. A nutrição é extremamente importante, mas eu tenho obrigatoriamente que trabalhar a minha mente, que por acaso agora faz parte da nutrição, comportamento alimentar.
mas eu também tenho que trabalhar a minha parte física. Então isto é tudo, e também a minha parte espiritual. É agora. tudo IMS. É, completamente. Não eu sei sou... se sabes o significado, Sei, mas é sei. Body, Mind, Soul. Eu concordo a 100%. Aliás, acho que eu trabalho os três. O mais difícil para mim trabalhar é a parte espiritual. Mas também acho que é extremamente importante. O que é a parte espiritual para ti? Para mim, Porque espiritual- eu sinto que cada convidado tem uma ideia diferente. Também aos acho que é um convidados. conceito assim. Que chegam aqui e dizem: eu sou o teu, eu não ligo nada a isso. E para nós não tem muito a ver com isso. Ok. Sim, não é nenhuma religião, não é? Não. Pelo menos para mim não é. Não. Espiritual é mais num sentido de agradecer. Ou seja, não é só dizer ai tal, eu sou grata. Não. É mesmo sentir gratidão em tudo aquilo que nós fazemos. Mesmo as coisas boas e as coisas más. Mas pelo menos, ou seja, é sentir na sua plenitude aquilo que está a acontecer. Viver de forma plena, forma... Ok. Até eu também relaciono muito isto também com a questão de... Mesmo quando as coisas não acontecem como nós queremos e falhamos, toda a gente falha, pensar isto numa abordagem, pensar com paixão, que é, ok, eu errei, eu sou um ser humano, tal e qual como todas as outras pessoas, portanto eu tenho que cuidar de mim da mesma forma, eu tenho que encarar isto como uma aprendizagem, tenho que encarar isto como algo que tinha que acontecer para eu continuar. E a parte da espiritualidade parte muito, que é nós muitas vezes, lá está, conquistamos, não conquistamos, estamos sempre a é quase como se estivéssemos numa luta constante até connosco mesmos, que é, parece que nunca estamos bem o suficiente. Ou, consegui isto, agora quero isto, consegui isto, agora parece que nunca tem fim, não é? Parece que nunca estou satisfeita o suficiente. E praticar isto da gratidão, e parece fácil, mas é um bocado difícil. Sim, olha, hoje no podcast que eu estava a ouvir enquanto eu cozinhava, ele disse uma coisa que ficou-me na cabeça, que eu vou tentar agora lembrar-me, mas era muita gente disse para viveres cada dia como se fosse o último, mas eu gosto de viver, ele estava a dizer, eu gosto de viver cada ato como se fosse o último. Se tu vives cada dia como se fosse o último, tu vais estar no teu conforto, provavelmente com a tua família. É uma utopia, não vai acontecer. Se tu viveres cada ato como se fosse o último, tu vais estar a trabalhar e a sentir-te focada e grata por estar ali. Vais tirar outro prazer das coisas. E realmente isso fica-me, e acho que vais encontrar que estás a falar de agradecer e de estarmos mais presentes e não ok, conseguimos isto, agora vou para aquilo. Ok, eu consegui isto. O que é que podes na mesma pensar no que é que vais fazer a seguir, mas se calhar estás mais consciente daquilo que está a acontecer e não estás só nessa corrida. Sim, insaciável no fundo, não é? Sim, parece que nada nos satisfaz. E isto é o cúmulo, não é? Que é hoje vivemos, eu falo por mim, vivemos, parece que o mundo... Parece que o mundo vai terminar amanhã, não é? Pelo ritmo que hoje em dia se trabalha, pelos resultados que nós queremos para ontem e podemos estar a desfrutar disso. Só que às vezes esquecemos ou achamos que... Sim, dá para fazer amanhã. Acima de tudo, dá para fazer as duas coisas, não é? Dá. Mas Dá. temos que alguém nos lembrar isto é para nós. Isto é para nós. Tu a dizeres a mim, eu a dizer a ti. Ou seja, estamos a tentar aplicar, mas estamos com dificuldade. Há uma coisa que posso partilhar aqui. Eu e o Tiago agora nós fazemos muitas coisas de manhã e ao final da noite, de rotina. Acordamos às 5 horas da manhã. Temos assim rotinas, sim. E uma das coisas que agora aplicamos, e isto aconteceu, foi há uma semana que nós pensávamos, não estamos a fazer, lá está, nós temos o conhecimento do nosso lado, mas às vezes passa uma semana mais complicada e deixamos de aplicar. E há uma coisa que nós fazemos, que é, até adormecer, que é agradecer. Imagina, agradeces algo do dia de hoje. Eu digo uma coisa, o Tiago diz outra. Eu digo uma coisa, o Tiago diz outra. Até o primeiro a adormecer. Eu era a primeira. Normalmente sou eu. Eu antes também colocava... agora estou a fazer isto com ele, não estou a ouvir o áudio. Mas eu tenho um áudio... tipo, o que é que eu quero que aconteça e como eu quero me sentir. E ouço antes de adormecer. E
E só para vocês verem o quanto eu adormeço rápido, aquilo tem 2 minutos. E normalmente eu não me lembro das últimas palavras que estão no áudio. Mas acho que é uma coisa que, pronto, que pode ser feita. Claro que se a pessoa estiver sozinha pode escrever. Também costumo fazer a prática da escrita, até a terapêutica da escrita, que é que eu aconselho. Mas pode ser feito de diversas formas. Claro. Com o Tiago fazemos assim e está a ser Acho interessante. giro e raro, não é? Raro. E olha, engraçado, todos os dias temos algo diferente para agradecer. Não, ontem o Tiago partiu-se a rir com uma que eu disse e foi tipo, onde é que foste jogar isso? Que às vezes é tipo coisas simples, não é agradecer, sei lá, coisas. Olha a clínica, percebes? Não, pode ser coisas simples, um ato ou de um colaborador, ou agradecer a equipa que nós temos, coisas pequeninas que às vezes nós temos. E já já é um bem adquirido, não é? Sim. Assim, há 2 anos atrás foi quando inauguramos a clínica, era o que eu mais queria e agora já não é o que eu mais quero porque já a tenho. Estou a perceber? Então parece que já está feito. Não, Sim. não está feito. Ela está lá, tem que continuar e vai continuar a crescer, não é? Portanto, Sem dúvida. Muda tudo. mais, sim, muda tudo. Agradecer todos os dias por ela estar lá e ser tudo possível. Joana, treinas e o que ganhas com isso? Olha, eu treino 5 vezes por semana. De manhã às 5. Não, por acaso não, é às 7. Então acho que tem que fazer a rotina de agradecimento. Não, isso é à noite. Isso é à noite. Qual que é a o primeira primeiro, rotina? A primeira rotina que eu faço é a leitura. E depois Leitura a de meditação. manhã. Ok. Só não faço primeiro a meditação, senão Que adormeço. focada. Uh, A que horas te deitas? Só por curiosidade. o ideal é às 10. Também. 10. 10 horinhas da noite. 10 eu fico fixe. Ficas a Fico. acordar às 5? Fico. 7 horinhas para mim é tranquilo. A Rita também é parecida, ela deita-se às 8h30 e lá para as 6h30. Mas atenção, que isto pode não ser o ideal para todas as pessoas. Ou seja, às vezes porque às vezes encontro, quero ser igual à Joana. Não, pode resultar muito mal com outras pessoas. Claro. Portanto, não significa que seja o ideal para toda a gente. Mas o que é que me. Sim, treino treinas, e 5 o que é vezes que por ganhas semana. com isso? Eu não sei, quer dizer, é justificado pela ciência, não é? Mas eu sinto-me mesmo bem a treinar, ou seja, isto aí pode ser uma criança, por um lado é positiva, por outro pode não ser positiva, que é, eu acredito que se eu treinar o meu dia vai correr melhor. Então eu normalmente eu acordo muito bem disposta e acordo sempre com o power todo. Então se eu treinar ainda fico melhor. Estão a ver? E então é tipo um estímulo para mim, que é, o início do dia tem que começar com treino. Para o dia correr bem. Isto tem um senão. Se não começar com um treino, eu estou constantemente a pensar que não devia ter treinado. Efeito contrário. Sei, tem o efeito contrário. Mas eu sinto mesmo a libertação da serotonina no final do treino. Há pessoas que dizem, não sinto nada, não sinto diferença nenhuma no humor. Eu sinto mesmo. Tipo, não saio depois de correr, ou neste caso, estar a fazer. Nós normalmente fazemos com a Ana, que é a nossa personal trainer, mas eu sinto mais a libertação da serotonina quando corro. E então é muito difícil acabar uma corrida e estar normal. Não estou normal. Já estava bem. Então depois de treinar eu fico... Portanto, acho que é mesmo produtividade, energia, power, sei lá. É mais nesse sentido. Claro que também a nível estético, obviamente, mas não é só isso. Vai O mais mal além. de te sentires assim quando treinas é que quando não treinas sentes o oposto. Que já sei porque é que o dia correu mal. E isto é mau. Mas porque antes às vezes assim, pode correr antes bem. assim. Sim, mas aí eu sou... o Tiago aí ajuda-me. Que às vezes o que é que acontece? Por exemplo, horas de sono. Para mim também são importantes. Para mim também. E só qual é o problema? Se eu me acordar ou se eu for me deitar mais tarde, eu tenho que prejudicar alguma coisa. Ou prejudico o treino ou prejudico o sono. E pronto, aí o Tiago abre-nos os olhos, Joana, tu não estás a dormir nada, Joana não sei o que dizer que mais, e portanto não é melhor descansarmos em vez de estarmos a treinar. Ou seja, nós precisamos mesmo descansar. E aí eu penso, realmente, ok, tens razão. E portanto aqui o Tiago é o meu equilíbrio na vida. Ainda bem. Sim. Joana, então, se tivesses a missão de elevar os 5% da população que praticam exercício para 95%, por onde é que começavas? Eu começava pela nutrição, reeducação alimentar, que acho que o básico ainda não se sabe. O básico é básico, mas as pessoas não sabem, o básico tem que ser dito. E depois o comportamento alimentar, mas começava pela reeducação. Essa é uma resposta engraçada, porque já fizemos esta pergunta a muita gente e centram-se sempre na parte do exercício físico. Ok. E para ti a forma de colocar as pessoas ativas era comerem melhor. Isso faz-me lembrar uma questão que eu li, que eu cheguei a ler sobre o açúcar, por exemplo, que é quanto mais comeres, mais paralisado ficas, porque dá-te uma sensação de... isso é verdade?
Paralisado no sentido de cansaço. Cansado, exatamente. Não, o que acontece, e isso depois de uma refeição assim grande, normalmente nós ficamos, parece, não é cansados, parece que queremos dormir, não é? Aquela sensação de... Isso acontece por causa dos estados das oscilações de glicemia que nós temos. Quando existe uma ingestão grande de comida, nomeadamente hidratos de carbono, nomeadamente o hidrato de carbono, do açúcar, como falaste, nós temos um pico. E este pico, que nós chamamos de hiperglicemia, ele, quando é um pico, ele depois tem que descer. E o problema está no decréscimo. Quando ele começa a descer é quando nós sentimos que temos que descansar. E por isso é que após comermos bastante açúcar ou após comermos muitos hidratos de carbono, uma refeição gigante, nós temos essa sensação de querer descansar. Então o segredo é estabilizar o máximo possível a glicemia ao longo do dia. Ou seja, depois aí, claro, vai depender de pessoa para pessoa, mas pode ser uma das dicas fazer várias refeições ao longo do dia, com uma atenção, pode não ser, há pessoas que só fazem 2 refeições por dia e está tudo certo, é uma questão de adaptação e nós percebemos o que é melhor para a pessoa, mas quanto mais estabilizada nós tivermos, melhor é para nós. Eu li um estudo que se te mexesses depois de uma refeição, a glicemia... ou seja, atenuava mais. Tenderia a estabilizar. Sim, porque, estabilizava, isso é a palavra. por exemplo, um diabético, qualquer tipo de diabético, tipo 1 ou tipo 2, uma das formas de melhorar a glicemia, ou a estabilidade da glicemia, ou neste caso baixar a glicemia, que provavelmente um diabético tem, se não tomar a insulina, fica com hiperglicemia, uma das formas de baixar é o exercício físico. Aliás, o exercício físico é fundamental para um diabético. Sim. É tipo das coisas que... vou dar só para contextualizar, que é, imagina que estou a inventar, a pessoa precisa de 10 unidades de insulina. Se fizer exercício físico, se calhar só precisa de 8. Então é uma forma de nós conseguirmos baixar na dose da insulina fazendo o exercício físico. Não é? Portanto, é uma forma ótima de incluir. Tu já foste respondendo a esta questão, mas para sintetizar, BMS, as iniciais de Body, Mind and Soul, a união no corpo, mente e alma, porque é que são importantes para ti? Porque sem uma coisa não temos a outra. Então elas estão interligadas, não dá como separar. Só falar do alimento, ou só falar da mente, ou só falar da alma, do espírito, seja o que for, não dá como trabalhar individualmente. Nós melhorando uma, vamos melhorando as outras. Portanto, nós somos um sistema holístico e temos que trabalhar todas as áreas. E nós, como profissionais de saúde, eu como nutricionista, tenho que passar isto ao meu paciente e não só achar que a nutrição é que é XPTO e o resto não. Não, temos que começar por algum lado. Eu normalmente sugiro, começa pelo que é mais simples para ti neste momento. E depois daí, há uma série de coisas a trabalhar. Por isso é que eu sou apologista que a pessoa tem que ter acompanhamento para o resto da sua vida. Sim. A todos os níveis, não é só até a nível de exercício físico. Não é que a pessoa até... Aliás, temos sempre muita coisa a aprender, mas o compromisso é importante, está ali alguém importante. Veres alguém com uma autoridade. É importante. E a nível alimentar também. E agora, se calhar, como está a faltar é a parte espiritual, que não tem ninguém, a não ser o Tiago, que está ali às vezes. Como é, Joana? A cascar. Mas lá está tudo interligado, não dá como separar. Um livro que recomendas e porquê? A nível alimentar, eu diria, sermos conscientes do que é que estamos a ler, mas eu diria O Peso das Dietas, da Sofia Deram, que é interessante, que fala aqui muito de uma abordagem mais não só de macro e de micro, não é? Não vai, mas fala também muito de comportamento alimentar, que é dos poucos livros que falam sobre isso. Okay. Também, se calhar, o Mitos que Comemos, do Pedro Carvalho. Sim. É muito interessante, os 2 livros, acho que são aprendizagens muito valiosas, sempre que... Ele não recomenda. Nós tivemos cá o Pedro Carvalho e ele não recomendou os livros. Não, eu acho que são muito interessantes. Claro que depois depende da pessoa que está a ler, pois, porque tem muita parte científica e se calhar uma pessoa que não está na área da nutrição pode não perceber. E eu acho que o da Sofia aí percebe que é super simples de leitura. Mas Pedro Carvalho passa ali mensagens muito, muito, muito poderosas. Sim. A nível de desenvolvimento pessoal, eu por acaso eu antes não gostava, interessante, eu não gostava de ler. Foi o Tiago que pôs-me aqui o bichinho da leitura e eu comecei pelo Monge que Vendeu o Seu Ferrari. E gostei. Okay. E agora continuo, agora a leitura faz parte da minha vida. Porquê? Porque descobri quais são os livros que eu gosto. Claro, olha, isto porque eu tenho que desenvolver a parte espiritual, não é?
que é agradecer aquilo que eu tenho e não estar sempre à procura de... Quer dizer, eu quero estar sempre à procura de mais, que é esse o que me alimenta, e eu sou extremamente ambiciosa, e acho que isso é ótimo, mas não esquecer da parte da gratidão do que já tenho. Olha, Joana, não te conhecia. És das poucas convidadas que eu não tinha assim um background teu. Okay. Vais passar a conhecer. Sim, juro por tudo. E o Paulo sabe, eu disse: eu não sei o que esperar. Não sabia quem eras mesmo. E fiquei super surpreendida mesmo. Muito obrigada. Acho que passaste aqui uma mensagem super interessante. E que muito fora da caixa, porque muito além dessa ideia dos micro e dos macronutrientes que já toda a gente sabe, e que abres uma aplicação e já sabes como é que vais encaixar, não é? Somos seres humanos e tal como tu disseste, precisamos de uma visão mais holística e mais profunda, e sem dúvida que passaste uma mensagem muito interessante e muito alinhada com aquilo que a BMS acredita, por isso muito obrigada por ter estado aqui. Eu saio daqui hoje a acreditar que realmente o coaching não é uma treta e a perceber finalmente porque sinceramente eu fiquei muito curioso a primeira vez que eu li que tu abordavas nutrição com coaching e PNL, e a primeira pergunta que eu fiz foi: o que é que isso tem a ver? Para quê? E faz todo sentido, por isso obrigado por trazeres cá essa abordagem, e vamos de certeza ficar fãs do coaching e do PNL aplicados à nutrição, aplicados ao exercício físico e a tudo o que tu fizeres. Por isso, sim, obrigado. Obrigada pelo convite. Obrigada. Obrigado.